Agora na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Vem nessa comigo, fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro. 13 de novembro, que é o dia 317 do ano no calendário gregoriano. Faltam 48 dias para acabar o ano, galera. Temos aniversariando hoje a cidade de Cabo Frio, terra da Cabofriense, que esta temporada foi a melhor equipe pequena do Campeonato Carioca e disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Cabo Frio foi fundada em 13 de novembro de 1615 e tem 398 anos. Vamos a um trecho do hino de Cabo Frio. Parabéns, cabofrienses! Cabo Frio, minha terra amada, tu és dotada de belezas mil. Escondida vives num recanto, sob o manto deste meu Brasil. Noites claras, teu luar famoso, este luar que viu meus ancestrais. O teu povo se orgulha tanto. E é dia de festa também de equipes pelo mundo. Em Manaus, o Rio Negro está fazendo mais um ano de vida. Ao total, são 101 anos de muita história no norte do Brasil. O Galo da Praça da Saudade tem 16 títulos oficiais, todos campeonatos amazonenses, sendo o último obtido em 2001. Vamos ouvir um pouco o hino do Rio Negro. O Rio Negro é o mais forte e traz bem justo seu quadro, não tem medo rival, no Amazonas não tem igual. Em qualquer esporte, o Rio Negro é o mais forte e traz bem justo seu quadro, não tem medo rival, no Amazonas não tem igual. Brasileiros pratiquemos o esporte, nossa raça. Na Espanha também tem festa e é por parte do Unión Esportiva Llagostera, da província de Girona, que completa 67 anos de existência. Equipe que tem 2 títulos em sua história, uma liga da 2ª Divisão B na temporada 2013-2014 e uma liga da 3ª Divisão em 2010-2011. Vamos ouvir um pouco o hino do Llagostera. Sempre units fent línia al teu costat, ja acostarem amb fermesa avançant. Vinga, endavant sempre aquest nom, que és el club del poble que duem pel cor, que és el club del poble que duem pel cor. Llagostera! Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. Sem mais delongas, seguimos com muita informação. Hoje temos quase que um programa fitness. Teremos a participação do ex-preparador físico do Vasco, Paulo Neves, do nutricionista Leandro Kuroda, falando sobre dicas de perda daquelas gordurinhas que incomodam. Acho, inclusive, que eu estou precisando pegar umas dicas com ele. Teremos também a presença do personal trainer Caio Fonseca falando sobre a musculação ideal. Além da parte fitness, teremos também a matéria da Carol Canoa com Felipe Santos, goleiro do Fluminense Sub-17, e Ranieri Borges com Francisco, pai do ex-jogador Cassiano, ex-jogador do Flamengo. Lembrando que você pode participar conosco através das nossas redes sociais. Você pode falar com a gente através do Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, do Twitter @Bradesco FM Rio, do telefone 21 2295 0046 e do WhatsApp 21 964 33 8136, repetindo 21 964 33 8136. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. E para começar, vamos falar com a Carol Canoa, que tem um convidado especial, Paulo Neves, agora ex-preparador físico do Vasco da Gama.
Paulo Neves estava no Vasco desde 2008 e comanda o futebol feminino do clube. Logo depois da saída do vice-presidente do Infanto Juvenil do Vasco, responsável pela modalidade de futebol feminino, Tadeu Corrêa, Paulo Neves ficou à frente da modalidade e teve muitas dificuldades com a nova diretoria. E, um pouco antes das eleições do clube, acabou demitido. Vamos ouvir agora a Carol Canoa com o Paulo Neves. Bom dia, Juan. Bom dia aos amigos do Café Esporte Bola. Bom, Juan, agora eu vou falar do Vasco e de um assunto um pouco polêmico, né? Um pouco complicado, que foi a demissão do preparador físico do futebol feminino, Paulo Neves, há 3 semanas atrás. E com isso, ele vai contar para a gente um pouco da sua história no Vasco e também sobre a sua demissão. Bom dia, Paulo. É um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM e, primeiramente, falar pra gente, né, um pouco do seu trabalho no clube, como é que foi isso, até a gente chegar no assunto da demissão também, como é que ocorreu essa sua demissão do Vasco e, novamente, bom dia pra você. Bom dia, Carol. É um prazer poder estar falando com vocês na rádio, Bradesco. Como você me disse, exatamente 3 semanas atrás eu me desliguei do clube. Foram 7 anos de dedicação exclusiva, né, ao Vasco, especificamente ao futebol feminino. E há 3 semanas atrás recebi a notícia que eu não faria mais parte do futebol feminino e me dispensando, né, do clube naquele momento. Eu iniciei no clube em 2008 como estagiário do futebol amador, mais especificamente na categoria infantil, atletas do ano de 93 e 94, alguns atletas até que estão hoje na categoria profissional do clube. E a partir de 2009 eu fui convidado, após formado, né, a ingressar no clube, no projeto olímpico e paralímpico, no comando do Tadeu Corrêa. Na época era o diretor responsável. E então esse projeto acabou que não foi para frente. Era até um projeto que foi criado com uma forma de exigência da Eletrobras na época, em seu patrocinador master do clube. Acabou que esse projeto não foi para frente e eu recebi o convite para assumir o futebol feminino do clube. Entrei como auxiliar na categoria sub-20. Na oportunidade a gente acabou se tornando campeão carioca, terminando até com uma hegemonia do Caxias, que era o grande time a ser batido. Até então eu passei por todas as categorias, assumi a preparação física da categoria sub-15, sub-17, até chegar na categoria principal no ano passado. Esse ano acumulei a função de preparador físico da categoria principal, também fazendo a supervisão do futebol feminino. E é mais ou menos essa minha trajetória que eu passei pelo clube, esses 7 anos, né, que foram 7 anos maravilhosos. Com certeza. E você falou também que conseguiu até levar o título, né, em uma dessas oportunidades do seu ano de trabalho. E, na verdade, Paulo, você começou, então, estagiando e tem, então, essa história sua de formação acadêmica dentro do Vasco, né? No seu tempo dentro do clube. Isso para você, então, também teve um ponto significativo, né? Isso para você realmente foi um ponto forte em você ter continuado ainda no clube, em ter realmente dedicado esse tempo todo da sua carreira profissional e até pessoal também, né? Porque a gente sabe muito bem que o feminino passa por dificuldades extremas em termos financeiros, em termos de transporte, e exige do profissional como você também, e técnico e coordenador, que estejam à frente dessas meninas, dando todo o suporte também, não é? Não seria isso? Isso, exatamente. Toda essa minha trajetória profissional foi praticamente inteira dentro do Vasco. Como eu disse anteriormente, eu iniciei estagiando no clube. Após esse estágio que eu tive de 8 meses, mais ou menos, no futebol amador, e aí eu ingressei no futebol feminino. Foram anos difíceis, porque o futebol feminino hoje ele infelizmente ainda sofre muitos preconceitos, tem muita dificuldade ainda para poder caminhar sozinho, como você disse, a questão do transporte,
a questão da parte financeira, que o investimento do clube é praticamente 100% ao futebol profissional. Então a gente sempre teve muita essa dificuldade, mas nunca deixou de fazer com que o futebol feminino do Vasco deixasse de fazer bonito, não só no cenário estadual, né, mas como também no cenário nacional. Conquistamos muitos títulos, principalmente nas categorias de base, que foi um trabalho que foi praticamente pioneiro nosso. Muito difícil encontrar um trabalho de base hoje, principalmente em futebol feminino, e a gente procura sempre manter esse trabalho, apesar das dificuldades, muito empenho dos profissionais, né, que eles estavam sempre se doando muito, se entregando muito, tentando fazer o melhor para que a gente pudesse não só enaltecer também o futebol feminino, mas também enaltecer esse trabalho que vinha sendo feito dentro do Vasco, colocando muitas atletas na seleção brasileira, formando essas atletas até para outras equipes internacionais. E essa é uma coisa que eu não posso deixar de enaltecer, que eu não estou hoje mais lá fazendo parte, mas que eu tenho a certeza que eu dei o meu melhor e que foi sempre pensando no melhor para o clube. Com certeza, Paulo, mas a gente também tem que entrar então, né, referente a esse assunto, na parte chata da situação, né, que foi o caso de você ter se desligado do clube, e a gente queria entender um pouco como é que foi essa situação, como é que aconteceu, você que estava já há tanto tempo à frente, né, da equipe feminina do Vasco, e já era praticamente, digamos assim, né, a gente já ligava o feminino com você, já tinha aquela coisa aí, falou do Paulo, falou do feminino, né, já era aquela coisa já de muito tempo, né? A gente já tinha aquela ligação de muito tempo, aquele algo familiar. E realmente foi uma surpresa saber dessa notícia. E como é que foi que isso se procedeu? Aconteceu isso de que maneira, pra gente poder entender melhor, Paulo, por favor. O torcedor vascaíno, ele sabe que o clube hoje está passando por um período de eleições, um momento conturbado no clube, né? E é aquilo, chega esse momento de eleição, cada um vai colocar aquele que tem mais proximidade para trabalhar dentro do clube. E não foi diferente. Em junho, com a candidatura do Tadeu à presidência do clube, ele acabou sendo instituído dos cargos de vice-presidente e de diretor. O Tadeu era o responsável pelo futebol feminino do clube, além de ser vice-presidente do Santos Juvenil. E com a saída do Tadeu, foi nomeado um novo diretor. Esse novo diretor, ele fez as mudanças que ele achava que ele deveria fazer, apesar de não concordar com algumas mudanças que foram feitas até mesmo antes da minha saída. Apesar de eu não concordar com algumas mudanças, eu tinha que acatar, né? Eu era um funcionário do clube, e essas mudanças, elas acabaram que não tiveram tanto sucesso assim quanto eu esperava. E como eu era uma pessoa que estava à frente do clube, muitas das coisas que não deram certo foram jogadas nas minhas costas. Como o insucesso da equipe no Campeonato Brasileiro, pela falta de estrutura que nós não tínhamos. O torcedor vascaíno não sabe, mas aquela equipe é uma equipe praticamente sub-20. É uma equipe muito jovem. A equipe foi 80% dela formada dentro de São Januário. E outra, a gente não tinha estrutura nenhuma de trabalho. Não tinha campo para treinamento. Então, além de ter sido uma coisa montada muito em cima, essa questão de falta de estrutura também atrapalhou muito. E caímos num grupo dificílimo. Tanto é que os 2 finalistas hoje do Campeonato Brasileiro são justamente os 2 classificados no nosso grupo. Então isso mostra que a gente não estava tão atrás das outras equipes. Tivemos uma derrota para o Kinderman dentro de São Januário de 4-0, que a gente não esperava. Outra coisa que aconteceu, 5 minutos antes do vez da nossa equipe entrar em campo, a gente foi informado que 3 atletas nossos não poderiam jogar. Isso na corrente final. Isso é mais uma coisa que ninguém sabia, que o torcedor também não sabe.
Então, essas dificuldades que a gente veio passando durante esse tempo, e essas coisas praticamente foram todas jogadas em cima de mim, porque era o Paulo que estava à frente do departamento praticamente. Eu, como estava na supervisão, e fui um dos remanescentes dos profissionais da gestão anterior, né, no caso da direção anterior do futebol feminino, eu praticamente fui o culpado disso tudo, onde na verdade eu não tive culpa nenhuma, muito pelo contrário, eu acabei não podendo fazer algumas coisas que eu havia planejado com a comissão técnica de intertemporada, coisas mais que não foram aceitas. Então acabei praticamente, eu posso dizer que eu acabei sendo injustiçado por algumas coisas que aconteceram. Mas eu tenho a plena convicção que eu dei o meu melhor, que eu sempre lutei muito, principalmente para essas meninas que estão ali dentro do clube muito por amor à modalidade, muitas pelo carinho que acabou tendo pelo clube, e isso fez com que o futebol feminino do Vasco não terminasse, porque a ideia era que acabasse o futebol feminino. Só que esse amor, esse carinho, esse comprometimento dessas meninas com o clube, com o futebol feminino, fizeram com que o futebol feminino não acabasse dentro do clube, o que seria um grande pecado, né? Paulo, com certeza a gente, parando para entender um pouco a situação, com certeza existe ali vários fatores de interesse também por trás. A gente sabe muito bem disso envolvendo essas eleições do Vasco para presidente. A gente conhece muito bem quando chega nessa situação. E um ponto a ser tocado, você chegou a falar em relação a torcer para que não termine, né, o futebol feminino do Vasco, e você teme por isso também hoje em dia, não só pela sua saída, mas também de outros profissionais que saíram também, a parte do Infanto, a gente pode resumir também por esse lado, mas pelo fato de realmente só existir essa força de vontade e amor. Uma hora, né, cansa, uma hora também desgasta. Você teme pelo fim também dessa categoria, dessa modalidade hoje no clube? É preocupante. A situação é bem preocupante. Eu não posso afirmar, mas eu temo muito pelo fim da modalidade dentro do clube. Uma modalidade que hoje se tornou realidade dentro do Vasco. É uma referência no cenário nacional, apesar de não ter ido bem no Campeonato Brasileiro, mas é uma referência. Hoje o Vasco tem 4 jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-15. Esse é o futuro. É o futuro do futebol feminino do país, e isso não é reconhecido. Isso é o que mais preocupa, porque eu não sei como que vai ser, como que vão ser essas eleições. A gente não sabe quem é que vai assumir o clube, a gente sabe que o clube tem muitas dificuldades financeiras. Mas eu acho que o futebol feminino hoje só tem uma saída: se tornar independente. Só que para que o clube se torne independente no futebol feminino, é preciso que o clube queira também. Tem que ter alguém para poder abraçar essa causa. Não basta só você falar que você quer fazer, porque isso aí é muito pouco. É muito pouco para a grandeza do Vasco. Tem que ser alguém que abrace a causa, que trabalhe para poder desenvolver continuar desenvolvendo esse projeto e trazer melhorias. Não só ser uma base forte, também ser uma referência no cenário nacional. Ter grandes jogadores, grandes nomes dentro do futebol feminino do Vasco, com que essas meninas mais novas, elas tenham também uma referência. Só que para isso precisa de ter alguém para poder abraçar essa causa, poder correr atrás de investimentos, de investidores. A visibilidade do futebol feminino, ela vem crescendo muito dentro do cenário nacional. A gente tem aí o Campeonato Brasileiro, que vem sendo transmitido por algumas emissoras de televisão. A audiência, muitas pessoas já estão passando a acompanhar mais o futebol feminino, então faz com que a audiência aumente cada vez mais, os interesses também acabam sendo maiores.
Só que é aquilo, as pessoas precisam acreditar mais. Precisa de ter alguém para poder abraçar a causa e poder continuar incentivando essa modalidade. Paulo, para a gente entender melhor também essa situação de se ter visibilidade no futebol feminino do Vasco e se dar continuidade a esse trabalho, as meninas, elas recebem alguma coisa do clube para estarem lá jogando ou não? Então, em julho foi feito um projeto em cima desse Campeonato Brasileiro, na qual eu fui um dos responsáveis por esse projeto, de poder elaborar. E em cima desse projeto foi feita uma planilha de custos para essas meninas, na procura de investidores. Então a gente conseguiu na ocasião um investidor, e ele está arcando com essa planilha de custos, com essa folha, né, com esse custo da categoria adulta. Então as meninas todo mês elas vêm recebendo um valor significativo de uma ajuda de custo. Não vou dizer que isso é um salário, porque seria muito pouco pensar que isso seria um salário. Então seria mais uma ajuda de custo que elas recebem para poder pelo menos estar arcando com as despesas de deslocamento, material também, né? Alimentação fora do clube. Uhum. Então vem sendo feito elas estão recebendo essa ajuda de custo. Isso na categoria adulta. Nas categorias inferiores elas não recebem nada, é mais amor mesmo pelo clube, amor pela modalidade, porque por acreditarem num sonho, né? E por estarem com elas acreditando, buscando um sonho, nada melhor que um clube com uma visibilidade como o Vasco para poder estar desenvolvendo esse talento delas. Mas aí que existe também a situação, né, de ambos se ajudarem, né? É claro que o Vasco hoje não, né? Sempre foi, né? Um clube no cenário nacional de uma grandeza absurda, e óbvio que você está no clube com a camisa do Vasco, jogando pelo Vasco, é claro que é uma grande honra você representar o Vasco, isso é óbvio. Mas numa modalidade em que os atletas, no caso, as atletas, estão por amor, se dedicando por amor, e o Vasco também consegue nisso ter ganhos, né? Elas conseguem render, elas conseguem dar frutos para o Vasco. Eu acho que o clube realmente deveria olhar com um pouco mais de carinho. E você citou essa questão do Vasco também poder, talvez, ajudar a modalidade ser independente, seria também um outro gancho, né? Vocês buscarem patrocinadores em separado para essa modalidade, e nisso ter investidores para essa modalidade. Assim como tinha no vôlei, no caso, que tinha Óticas Carol, que chegou a patrocinar o vôlei também. Então seria um patrocinador para cada esporte específico no clube. Nisso, né, o que fosse divulgado dessa categoria, dessa modalidade, traria também visibilidade para o patrocínio. Então seria também uma ajuda mútua, né? Tanto de quem investiu, tanto delas também com sonhos realizados, quanto do clube. Só tem a ganhar com isso. Então realmente é uma pena a gente ver esse descaso todo que o clube tem com esse esporte, também com você, que foi um profissional incrível nesses anos de clube, dedicação ao Vasco, e eu tenho que te dar parabéns por isso, pelo seu amor ao Vasco e a sua contribuição que você deu até hoje ao esporte, Paulo. Meus parabéns, viu? Obrigado, eu agradeço um carinho a poder podendo estar aqui na rádio explicando não só a minha saída, mas também a situação atual do futebol feminino no clube. E foi o que você falou, para alguma coisa acontecer, para ter uma maior evolução, tem que acreditar, tem que ter alguém para poder correr atrás, para poder querer com que a modalidade ela cresça. E não precisa de muito, precisa só de poder fazer um projeto legal, senta, faz um projeto, o marketing, fazer um projeto unificado com o marketing do clube, para poder desenvolver e poder conseguir captar novos investidores. Só assim o futebol feminino do Vasco vai crescer e vai representar o Vasco nas alturas,
e colocar o Vasco nas primeiras colocações de todas as competições, não só da base, mas como do futebol profissional. Com certeza, Paulo. Agora, pra gente só finalizar, então, nosso bate-papo de hoje aqui, como é que tá a sua vida, então, né? O que você planeja fazer? Já tá buscando aí outros objetivos também? Só pra gente dar uma finalizada aqui no nosso bate-papo, Paulo. No momento eu tô parado, tô aproveitando para poder colocar as ideias em ordem, até um descanso também merecido, porque eu vinha de uma batida muito grande, praticamente sem ter férias durante esse tempo, porque a dedicação era praticamente única e exclusiva ao clube. Então, tô colocando as ideias em ordem, alguns amigos estão ligando, recebendo algumas propostas, e aí eu tô vendo o que de melhor para poder dar sequência nesse trabalho. Não sei se vai ser no futebol feminino, se vai ser no futebol masculino, mas eu venho analisando e pensando já em voltar logo a trabalhar e fazer o que eu mais gosto, que é estar trabalhando com futebol. Bom, é isso. Muito obrigada aqui por falar com a Bradesco Esportes FM. Novamente, como eu falei, parabéns pelo seu trabalho, viu? Boa sorte aí agora na sua carreira. Obrigado, Carol, que eu agradeço. Agradeço a Bradesco Esportes e estou à disposição para sempre que quiser bater um papo e poder conversar mais sobre essa modalidade aí que é tão sofrida, que é o futebol feminino. Um abraço. Tá aí, portanto, o Paulo Neves, agora ex-preparador físico do futebol feminino do Vasco da Gama, que contou pra gente um pouco da sua história no clube, mais de 6 anos de carreira no Vasco da Gama, e foi demitido há 3 semanas atrás, por justamente o Vasco estar nesse conflito político também, por causa das eleições. Bom, Juan, agora é com você. Ouvimos aí a Carol Canoa com Paulo Neves, matéria bastante interessante. E agora vamos falar com o André Rocha. André Rocha, que tem um convidado bastante especial, Leandro Kuroda, ele que é nutricionista e vai falar sobre a diferença de perda de peso e a perda de gordura, que também causa muita frustração nas pessoas que buscam o corpo ideal. Leandro vai explicar a diferença entre as duas coisas e dar dicas de perder a gordura que tantas pessoas anseiam. Vamos ouvir agora Leandro Kuroda com André Rocha. Muito bom dia, Juan Rodrigues e amigos ligados no Café Esporte Bola. Nós vamos conversar com o Leandro Kuroda. Ele que é nutricionista formado pela Universidade Anhembi, no Morumbi. Ele também é Advanced Nutrition Specialist pela IFBB e pós-graduando em Nutrição Esportiva Funcional pela VP Consultoria. Ele vai conversar com a gente aqui tudo relacionado à saúde esportiva, saúde em geral, e é um profissional altamente gabaritado e um profissional altamente especializado no assunto. Leandro, um prazer estar recebendo você aqui na Bradesco Esportes FM. Conta um pouquinho do seu trabalho, como começou, como é que é o seu dia a dia. Seja bem-vindo. Bom dia, André. Então, é um prazer estar aqui com vocês na rádio aqui. E o trabalho que eu faço aqui é aqui em São Paulo, né? Então a gente trabalha principalmente com o pessoal de academia, aqui na Competition Paulista. E a gente pega principalmente o pessoal que começa a fazer atividade física, principalmente academia, e eu pego na parte da alimentação, né? Então eu pego como ajustar a alimentação e a suplementação, para que juntamente com o exercício físico a pessoa consiga ter um resultado melhor. E a grande maioria do pessoal que a gente atende não é atleta de alta performance, são mais pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, a saúde e ter um corpo melhor também. E como é que funciona o seu trabalho no dia a dia? Qual é o público-alvo que vocês atingem? A pessoa mais em forma, pessoas de todos os tipos, de todas as formas? Como é que funciona isso? Então, o perfil de público que a gente acaba pegando mais, até a gente tem um site que chama Saúde com Definição, a gente pega principalmente mais mulheres, né? Então, é a mulher que começa a fazer academia ou já faz musculação há um tempo, só que não está tendo tanto resultado, principalmente na perda de gordura. Então a gente pega a alimentação, eu pego a alimentação e suplementação, e aí a gente vê como fazer para que a pessoa consiga, né, perder massa gorda, gordura corporal, sem perder massa muscular no processo.
Leandro, eu vejo aqui também que você diz que na infância era uma pessoa um pouco gordinha, ficava meio cansada e com uma saúde meio frágil. Como é que foi você, ao longo da sua vida, tendo essa briga aí com a balança? O que te fez mudar? O que fez você adotar esse estilo de saúde em dia, tudo bonitinho, e trabalhar com isso? Então, na verdade, o pessoal às vezes acha que é sempre você de fazer musculação, de fazer academia, de comer saudável, né? Mas na verdade o que me levou a isso é porque eu nunca fui muito assim nunca tive um corpo legal, né? Sempre fui o gordinho da turma desde pequeno, e por mais que eu tentava ler revistas e tentar me informar sobre o assunto, eu nunca conseguia ter um resultado que eu queria, né? Ter mais disposição, ter um corpo legal, assim, ter mais saúde também. E aí foi no processo quando eu estava fazendo engenharia de produção no terceiro ano lá na Universidade Federal de São Carlos, que eu comecei a ler sobre mais essa parte de nutrição esportiva e de como aliar com exercício, com atividade física, que eu comecei a ter resultado bem legal comigo mesmo, e aí isso daí começou a transformar a minha vida, né, de uma forma, em vários aspectos da minha vida começou a melhorar muito, comecei a ter mais disposição, comecei a me sentir melhor, mais disposto, e era coisa que eu não conseguia ter, né? E aí isso me motivou tanto que eu acabei mudando a profissão, né? Acabei largando engenharia e fui fazer nutrição. E aí hoje eu acabo atendendo as pessoas que, assim como eu, estão começando, estão tendo dificuldade, e passar assim o que eu já aprendi e que venho aprendendo nesses anos aí nessa área. E, Leandro, a gente sabe que perder peso não é a mesma coisa que perder gordura. Como é que funciona isso da maneira certa, e enquanto a gente perde peso, perder gordura também? Qual é a diferença entre perder peso e perder gordura? Então, aqui geralmente as pessoas, quando elas querem ter um corpo mais em forma, com mais definição, né, que é o que o pessoal busca bastante quando vem procurar a gente, o pessoal associa isso com peso. Se a pessoa fala, quero perder 5 quilos para estar em forma, por exemplo, agora no verão, né? Quero perder 5 quilos para chegar bem no final do ano. Só que não necessariamente o peso que você vai perder é realmente gordura. Porque muitas vezes quando você faz uma dieta muito restrita, corta suas calorias, por exemplo, você não dá atenção para a quantidade de proteínas, de vitaminas, minerais, antioxidantes, o que acontece é que o peso que você vai perder não necessariamente é gordura, pode ser também você pode perder muita massa muscular no processo, e às vezes acontece que às vezes a pessoa perde peso, só que ela sente que ela perdeu peso, mas não está com um corpo legal e não se sente bem, sabe, ela se sente meio fraca, a gente está com uma flacidez aumenta, então esse é o grande diferencial que a gente sempre baixa a tecla, porque não necessariamente que se você perder, por exemplo, 5 quilos de balança, você vai realmente você está emagrecendo 5 quilos. Você tenha perdido só 1 quilo de gordura mesmo, e os outros 4 foi de massa muscular ou só de líquido mesmo acumulado, que quando você come menos sódio, por exemplo, você acaba eliminando naturalmente. E depois, a gente sabe que o mais difícil, né, André, é manter, né? Quando você perde legal, tá em forma, tá com um percentual de gordura bom, a gente sabe que o difícil é manter o peso, manter aquele percentual de gordura. Como é que faz para ficar sempre assim, no nível certinho, com a balança em dia? Porque a gente sabe que hoje em dia, com essas guloseimas, né, que sempre tem aí, né, essa facilidade que nós temos de comer coisas gostosas, né, que todo mundo gosta, como é que faz para manter o ritmo, ficar centrado e não desviar o caminho? Essa parte é uma das principais dificuldades que o pessoal tem, né? Que muitas vezes o pessoal, quando quer emagrecer, por exemplo, acabam fazendo dietas muito radicais, por exemplo, e acaba não focando na raiz do problema, né? Que é que muitas vezes acontece na própria mente, né? Os hábitos alimentares mesmo. Então, uma coisa que ajuda bastante as pessoas que a gente atende, que acaba tendo um resultado muito legal, assim, consegue perder gordura rápido e consegue manter o resultado, é quando a pessoa sabe, assim, além de mudar os hábitos alimentares, ela saber realmente o porquê aquilo é importante para ela, né? Que muitas vezes ela só vai perder o peso, ela não tem direito assim, na cabeça dela o que motiva ela, o que realmente, o que vai melhorar na vida dela, né? E outro ponto, além da alimentação também, que eu vejo que ajuda bastante, são as amizades que você tem, né? Então, por exemplo, se você tem um amigo, só tem amigo acima do peso que come mal, vai ser muito mais difícil você manter isso na sua vida se você, por exemplo, quiser procurar fazer novas amizades, né? Pessoas que gostam desse estilo de vida, que gostam de comer saudável e que, por estar junto com essas pessoas, elas te motivam a passar por essas dificuldades.
Leandro, e também tem o aspecto de alimentação. A gente tem que... É certo afirmar que nós devemos alimentar-nos de 3 em 3 horas? Isso é mito, é verdade? Como é que funciona isso? E as refeições, como almoço e jantar, você tem que ter um tempo mais de alimentação? Tem uma média, tem que almoçar em torno de 20 minutos para levar para almoçar e jantar? Tem um horário certinho ou não? Porque tem gente que come rápido. Isso prejudica na aceleração do organismo? Prejudica na hora da digestão? Se a gente comer muito rápido, ou devagar? Isso prejudica bastante. Até porque, assim, pro nosso cérebro, quando a gente tá fazendo uma refeição, o nosso corpo demora entre 15 a 20 minutos para sinalizar pro nosso cérebro que ele tá... Então, se, por exemplo, você come muito rápido, e às vezes, por exemplo, você toma muito refrigerante ou suco, mesmo açúcar com açúcar, por exemplo, e toma muito rápido também, você acaba consumindo muitas calorias em pouco tempo e não dá tempo pro seu organismo sinalizar seu cérebro que está cheio. E aí provavelmente você vai consumindo mais e também geralmente quando você come muito rápido também, você não tende a mastigar direito, que a digestão começa principalmente na boca. Então aí muitas vezes você não mastiga direito e a digestão não fica completa. E às vezes fica aquela sensação de estufado, de inchado, porque às vezes o seu organismo não conseguiu fazer a digestão completa e acaba formando mais gases, por exemplo, no intestino. E eu vejo... E com relação... Pode continuar. E a parte com relação de comer a cada 3 horas, tem trabalhos que mostram assim, que o mais importante do que o número de refeições é a quantidade que você come no dia. Então, contanto que você come a quantidade certa de calorias, de proteínas, por exemplo, o número de refeições é mais o que fique melhor para a sua agenda. Agora, o que eu sinto que ajuda bastante, porque a gente comer a cada 2, 3 ou até 4 horas, ajuda você a conseguir não sentir tanta fome. Por exemplo, você acaba ficando 5, 6 horas sem comer, muitas pessoas ficam com muita fome e às vezes quando vai na hora de fazer uma escolha da próxima refeição, acaba não conseguindo comer coisa saudável e acaba sempre optando por coisas mais calóricas, né? Rica em açúcar refinado, carboidrato refinado, em gordura, por exemplo. Eu vejo também, Leandro, que você tem uma plataforma online, né? Que ela foi criada com o apoio de um chefe de culinária fit. Então, é o Pedro Gomes. Como é que funciona essa plataforma? Como é que as pessoas podem acessar para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Fala um pouquinho pra gente dessa plataforma online que você desenvolveu. Então, a principal dificuldade que o pessoal tem também é com relação assim, por exemplo, como que eu vou fazer isso para a vida toda, né? E a principal questão é assim, você realmente ter prazer naquilo que você come, né? Por isso que eu comecei a procurar alguém que pudesse transformar a alimentação saudável em uma coisa mais saborosa. Foi aí que eu conheci o Pedro Moura, né? Que ele fez um curso de gastronomia lá no IGA, lá em Campinas. E a gente fez criou esse site, esse produto digital para ajudar as pessoas, por exemplo, a saber como preparar uma alimentação assim, fit, que a gente chama assim, que é geralmente pessoal de academia, ou que faz alguma atividade física. Assim, como que você alia a alimentação com prazer e como que você consegue preparar isso para que você consiga ter resultado legal, né? O que é melhor comer antes do treino, depois do treino? Isso a gente no site para meio que divulgar, né? A informação que a gente sentia muita dificuldade de achar no contexto, de uma forma mais organizada e estruturada para que você consiga realmente ter um resultado legal com o seu exercício e com a sua saúde na alimentação. O que seria uma alimentação fit, Leandro? Na verdade a gente chama fit porque é o que o público assim, acaba mais procurando, né? Principalmente na internet, assim, nas ferramentas de busca. Mas o fit que a gente chama é mais a alimentação que a pessoa que busca alimentação e exercício físico para cuidar da saúde, né, e para ter um corpo em forma. Então, assim, geralmente é uma das pessoas que procuram a gente quer ter mais disposição no dia a dia e também quer ter um corpo que se sinta bem, que principalmente mulher, né, que a gente atende bastante, assim, que, sabe, consiga se sentir livre com o corpo que tem, ter mais controle para que consiga vestir as roupas que elas querem mesmo, aquele biquíni no verão também, mas também principalmente cuidar da saúde, né? O verão... Isso, que tá chegando agora. O verãozão chegando, né, Leandro? Mas aí que a gente frisa bastante
é para não, assim, as pessoas que querem estar em forma, mas assim, não é um projeto verão, né? É um projeto para a vida toda, que a gente usa o verão como motivador, que motiva bastante, mas que cria hábitos alimentares que depois você consiga manter esse resultado para a vida toda, né? Porque não adianta você vai no verão, tá bem aqui, depois você, ano que vem ganha peso de novo e começa a sempre aquela loucura. É mais pra gente manter uma saúde, para você também conseguir ter um corpo legal, mas também ter uma saúde que você consiga realizar seus sonhos, realizar o que você quer alcançar na sua vida também. Leandro, obrigado pela sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, esclarecendo tudo pra gente, para as pessoas que querem ter uma saúde em dia, querem ter um corpo também em forma. Lembrando também que perder peso não é perder gordura, o Leandro acabou de nos esclarecer tudo aqui. E deixa o seu endereço do seu site, né, para quem quiser acessar, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, poder estar lá visitando, quem sabe não ampliando mais aí sua clientela, né, Leandro? Ah, legal, André. O nosso site é saudecomdefinição.com.br, tá? Definição é CAO, saudecomdefinição.com.br. Aí lá a pessoa consegue cadastrar na nossa lista de e-mail para receber a dica de alimentação, de treinos, de receitas, e se quiser saber um pouco mais, depois a gente vai mostrando para elas algum programa ou outra coisa que se encaixe melhor porque ela precisa mesmo. Muito obrigado por nos atender, Leandro. Um grande abraço e tudo de bom. Obrigado, abraço. Tá aí, Juan Rodrigues. Esse foi o Leandro Kuroda, ele que é nutricionista, falando tudo aí de saúde e bem-estar para quem quer ficar em forma, não só nesse verão, mas como daqui em diante, né? Galera que tiver afim aí de conhecer o trabalho, ele deixou o endereço do site dele, é só visitar que vai conhecer tudo sobre esse novo estilo, né? Alimentação fit, tudo para ter um corpo em forma e um corpo em dia. E você, Juan, tá com o corpo em dia? Fala daí. André, não tô muito com o corpo em dia não, né? E agora vamos ao Cappuccino. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. E seguimos na Bradesco Esportes FM agora com o Cappuccino, onde eu deixo você, torcedor, muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no futebol internacional. Lembrando mais uma vez que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais do Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, do Twitter, @Bradesco FM Rio, do telefone 21 22950046 e do WhatsApp 21 964 338136. E hoje, além de Brasil 4-0 em cima da Turquia, tivemos outros amistosos das seleções. Tivemos Estônia 1-0 em cima da Noruega. Em um jogão, Holanda e México. O México bateu a Holanda por 3-2. A Argentina bateu a Croácia por 2-1. E a Bélgica fez 3-1 em cima da Islândia. Esses foram os jogos amistosos. Pelo qualificatório da Euro Sub-19, Portugal bateu o País de Gales por 2-1. Teremos jogos que serão realizados no dia 13. Hoje será Inglaterra contra Portugal e Uruguai contra Costa Rica, fechando a série dos principais amistosos. E seguimos com muita informação, vamos falar aqui de Ederson brasileiro, que foi destaque na equipe do Lyon no campeonato francês, agora veste a camisa do Lazio e teve um ano de superação neste 2014. Em janeiro, o brasileiro sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e passou a primeira metade do ano toda se recuperando do problema. Lembrando que essa lesão já é frequente na carreira do jogador, ele que convive com muitas lesões. A atual temporada, o jogador estava já pronto para atuar, mas a primeira oportunidade em campo foi dada apenas na semana passada, aos 43 minutos do segundo tempo do jogo contra o Cagliari, pelo campeonato italiano. O pouco tempo foi suficiente para que ele marcasse o quarto gol da vitória da equipe dele, da Lazio, por 4-2. O período de inatividade e a ansiedade na busca por uma chance no time foram compensados com a sensação de poder voltar a sentir o que é comemorar um gol. Esse jogador que já teve oportunidade, inclusive, na seleção brasileira. Ele diz que usou como espelho o alemão Klose, que sempre
teve superação ligada à sua carreira. Abre aspas para ele. O Klose é um excelente profissional, uma das melhores pessoas com quem já trabalhei. Um profissional exemplar em todos os aspectos. Tento conversar muito com ele. Procuro pedir alguns conselhos, observar como ele se comporta. Além de ser um ótimo jogador, é um exemplo fora de campo. Serve de exemplo para todos os jovens. Ele fala também sobre o treinador da equipe, que reconheceu o esforço dele desde que chegou à equipe nesta temporada e a melhora gradativa do seu futebol. E vamos continuar aqui o noticiário falando sobre um gesto bastante interessante de um jogador do Shakhtar, que doou 20 toneladas de tangerina para as crianças de Donetsk. Foi o lateral da equipe, o Dario Sarna, que viveu 11 anos lá em Donetsk, desde que foi contratado pela equipe. Já está 11 anos na equipe do Shakhtar e destes 10 anos e meio vivido em Donetsk, porque ele teve que sair por causa da guerra recentemente. Mas ele não se esquece da cidade nem da região de Donbás, onde fica o estádio da equipe. Ele enviou 20 toneladas de tangerina direto da Croácia para a região de Donetsk. Ele que se lembra muito da sua infância, quando sofreu também com esta situação na Croácia. Abre aspas para ele. Quando eu era criança na Croácia, eu também passei por um período em que precisei de ajuda. É muito importante haver pessoas que apoiem você em situações difíceis. Donbás e Donetsk me deram muito, e estas tangerinas são apenas um pequeno presente que eu posso dar. Eu respeito muito Donetsk. Esta é minha cidade, a cidade na qual vivo há 11 anos, na qual cresci como futebolista e como pessoas. Os meus pais, o clube e o presidente do Shakhtar Donetsk me ensinaram em que em uma situação difícil você precisa ajudar as pessoas. Esse é agora o meu princípio de vida. Tá aí uma situação bastante louvável essa situação do jogador do Shakhtar Donetsk, lembrando do pessoal da cidade onde ele viveu muito tempo. E vamos falar direto da Inglaterra agora. Vamos falar de um atleta do West Ham que encontrou a seleção argentina. Abre aspas para ele. Nunca esquecerei este momento. Assim definiu o jogador Jamie Varney, que postou uma imagem no Twitter em que aparecia simplesmente com Messi, Mascherano, Tevez e Zabaleta, todos ao mesmo tempo. Ele falou na postagem: um dos melhores momentos da minha carreira, dividir o gramado com esses jogadores, nunca irei esquecer este momento. Tá aí mais uma coisa que o futebol proporciona, que é muito legal, essa admiração dos jovens pelas figuras que já são mais consagradas. E agora vamos a uma nota um tanto triste. Na Rússia, o técnico do Rostov foi suspenso por 5 jogos após declaração racista. Igor Gamula, que foi o treinador do Rostov, foi suspenso pela Federação Russa após essas declarações, onde, em entrevista coletiva no final de outubro, ele disse, ao ser perguntado sobre a contratação do zagueiro camaronês Angboa, que estava preocupado com o ebola. Pasmem, exatamente isso, que estava preocupado com o ebola. Abre aspas para o que ele disse. Temos jogadores de pele escura o suficiente. 6 deles. Eu já estou preocupado com o ebola. Declaração muito infeliz do treinador da equipe do Rostov. Depois da polêmica, os jogadores negros do Rostov pediram a demissão imediata do treinador e até se recusaram a treinar sob suas ordens. O técnico ainda tentou se defender e disse que fez uma piada numa conversa informal. Ainda assim, pediu desculpa aos atletas. Após a punição, o vice-presidente da Federação Russa, Nikita Somonyan, afirmou que Gamula já havia sido criticado o suficiente pelo episódio. O técnico, sob orientação da entidade, disse que não iria se pronunciar sobre o assunto. E vamos agora falar sobre Podolski, finalizando o noticiário do futebol europeu. Podolski, que está insatisfeito com a reserva do Arsenal e pensa em deixar o clube. Ele, que normalmente é sempre bem-humorado e sorridente, mas não está muito feliz e deixou claro quando foi à coletiva de imprensa com a seleção
para os jogos contra a Espanha e Gibraltar. O jogador conversou com a imprensa e disse que não está nada satisfeito com a equipe do Arsenal, porque Arsène Wenger tem optado pela dupla Danny Welbeck e Alexis Sanchez na frente. Abre aspas para ele: eu não estou feliz com a situação no momento. Seria errado eu falar que estou feliz se eu não estou satisfeito. Eu ainda me divirto jogando futebol, mas quando o elemento competitivo é tirado de mim, eu não fico nada feliz. Preciso pensar sobre o que vai acontecer no próximo inverno, na próxima janela de transferência, e penso em conversar com outros clubes. Não tenho ofertas, mas no futebol, infelizmente, você pode sair procurando um clube e acabar encontrando, disse o jogador. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. A média, com Fute Rio. Seguimos na Bradesco Esportes FM, agora é a vez do Média com futerio.net, onde você fica muito bem informado sobre tudo que está acontecendo nos clubes de menor investimento. E para começar, não poderia ser diferente, vamos falar da Copa Rio. Tivemos jogos realizados nesta tarde, jogos da rodada, resultados, detalhes das partidas, agora com Gabriel Andreso. Olá, muito bom dia, Juan Rodrigues e toda a turma ligada aqui no Café Esporte Bola da sua Bradesco Esportes FM, 91.1 no Rio de Janeiro, 94.1 em São Paulo. Começando nossa média com o Fute Rio de hoje, destacando as informações dos clubes de menor investimento daqui do Rio de Janeiro e já começando falando da Copa Rio 2014, cuja segunda fase terminou ontem, quarta-feira, com 4 partidas. 3 delas aconteceram à tarde e definiram o último classificado, o último semifinalista que ainda faltava para ser conhecido. Esse último semifinalista é o Madureira Esporte Clube, o único representante da região metropolitana do Rio de Janeiro, que venceu o América pelo placar de 2-1, no jogo que justamente valia a classificação para um dos dois times, já que essa era a única vaga ainda em disputa, ainda em aberto, do grupo F da competição, uma das duas chaves dessa segunda fase. Madureira venceu em casa o time americano, jogou no estádio Aniceto Moscoso, conseguiu um importante resultado e assim ultrapassou os rubros da classificação, chegou ao segundo posto e com isso garantiu a vaga na semifinal da Copa Rio desta temporada. Também tivemos no estádio Moacirzão em Macaé a vitória do Volta Redonda sobre o Macaé pelo placar de 2-0, os dois times que já chegaram a essa última rodada eliminados. E no estádio do Trabalhador em Resende, o time daquela cidade bateu o Bangu por 1-0, gol marcado pelo Cássio aos 8 minutos da segunda etapa, garantindo, portanto, a sua primeira colocação neste grupo F. O Gigante do Vale dependia apenas de uma vitória simples para se garantir na primeira posição, conseguiu isso e bateu um já eliminado Bangu lá no Norte Fluminense. Falando um pouquinho sobre esses jogos, primeiro a grande vitória do Madureira, que classificou o tricolor suburbano diante do América, um resultado realmente muito importante porque o empate favorecia a equipe americana, mas o Madureira foi superior em boa parte da partida, especialmente durante o segundo tempo, justamente numa altura em que garantiu a sua vitória. Fez 1-0 logo cedo, na verdade, fez 1-0 no primeiro tempo, depois de perder algumas oportunidades aos 38 minutos através do atacante Douglas Caé. No segundo tempo, quem marcou foi Rodrigo Lindoso, meio-campista artilheiro do Madureira. Após uma cobrança de escanteio, ele bateu de chapa no ângulo esquerdo do goleiro Luiz Henrique, da equipe do América. Um resultado importante que o América tentou estragar na segunda etapa, quando o Gilcimar, o artilheiro da Copa Rio, fez o gol de honra dos americanos e colocou fogo no jogo, já que, como eu tinha dito anteriormente, o América, caso empatasse, iria se classificar. Mas isso acabou não acontecendo, o América até teve uma última oportunidade já nos acréscimos com o Alan, depois de uma cobrança de escanteio, mas o goleiro Jonathan do Madureira salvou em cima da linha. Então o tricolor suburbano conseguiu a sua classificação, se garantiu na semifinal e terminou com a temporada do América, eliminou os americanos dessa Copa Rio em 2014. Já lá no estádio do Trabalhador, o Resende dependia dessa vitória para conseguir a primeira colocação do grupo e conseguiu. 1-0, gol de Cássio no segundo tempo.
Primeira etapa o Resende foi bem superior, mas só foi realmente criar uma oportunidade no finzinho, já um pouquinho antes do intervalo. No segundo tempo, finalmente saiu esse gol marcado pelo Cássio, ele que é volante, jogador de meio campo do Gigante do Vale, e daí até o final o Bangu não teve forças para conseguir empatar o jogo. Bangu este que já estava eliminado da Copa Rio, perdeu as chances de classificação na rodada passada, a rodada anterior, na última semana, quando perdeu para o América pelo placar de 2-0. E no duelo dos eliminados, Macaé e Volta Redonda entraram com os dois times recheados de juniores, já que não tem mais nenhuma possibilidade de continuar nessa Copa Rio, já não tinham mais nenhuma chance antes dessa última rodada. O Macaé, que privilegia a Série C do Brasileiro, vai jogar a final da competição contra o Paysandu agora no sábado, mandou a campo uma equipe formada basicamente por juniores e muitos reservas. O Voltaço fez o mesmo, mas acabou saindo vencedor pelo placar de 2-0 com dois jogadores crias do clube, dois jogadores vindos das categorias de base. Eduardo fez 1-0 aos 12 do primeiro tempo e Pedro fez 2-0 também aos 12, mas na segunda etapa. O Pedro, detalhe interessante, é que teve a oportunidade de atuar como titular pelo São Cristóvão, na Série C do Carioca. O São Cristóvão e o Voltaço, que tinham um convênio, tinham uma parceria nessa temporada, o Pedro foi titular na maior parte dos jogos do São Cristóvão, time que conseguiu acesso para a Série B do Carioca. É um dos nomes que deve ficar para o ano que vem no Volta Redonda e terminou a temporada de maneira muito positiva, fazendo o gol da vitória e o último gol do Volta Redonda neste ano de 2014, a equipe que só volta agora no Campeonato Carioca da próxima temporada. Juan Rodrigues, agora eu vou tomar um cafezinho rápido porque a madrugada pede, afinal de contas já passamos das 4 da manhã, mas na volta prometo que te conto como é que foi o jogo de ontem, o último jogo da noite entre Friburguense e Boa Vista, um jogão de bola lá no Eduardo Guinle, Juan, fica por aí. E tivemos uma partida sendo realizada à noite, aqui o noticiário é completo, você também fica sabendo na Bradesco Esportes FM. Então, Juan, já tomei o café e agora volto para falar o jogo da noite. Boa Vista e Friburguense, Friburguense e Boa Vista na verdade, já que a partida aconteceu lá na Serra, lá no estádio Eduardo Guinle em Nova Friburgo. Duelo de dois times já classificados, já semifinalistas nessa Copa Rio de 2014 e foi um grande jogo, decidido apenas nos acréscimos. Vitória do Boa Vista de virada pelo placar de 4-3. Explicando um pouquinho sobre como foi essa partida, o Friburguense fez 1-0 logo cedo, através do zagueiro Cadão, 43 anos, mas ele continua lá fazendo gol e fez 1-0 para o Friburguense logo aos 4 minutos. No entanto, não demorou muito para que o Boa Vista conseguisse a reação. Edu, o artilheiro, aos 38 minutos dessa primeira etapa, empatou após uma cobrança de pênalti e logo no iniciozinho do segundo tempo, o meia William Bessan virou o placar a favor da equipe do Boa Vista. Pouco depois, mais um gol. Agora foi do Friburguense. Jorge Luiz, aos 14 minutos, empatou tudo em 2-2. Quando parecia que o Frisão iria conseguir essa revirada, digamos assim, passar de novo à frente no placar, resultado que inclusive faria o Friburguense chegar à primeira colocação do grupo, foi aí que saiu o terceiro gol do Boa Vista. Gol esse marcado pelo Jefinho aos 19 minutos. O tempo passou, pressão do Friburguense, e aí finalmente veio o empate, que parecia esse sim ser o resultado final. Aos 33 minutos, mais uma vez, o Jorge Luiz marcou para o Friburguense, mas após uma falha da zaga do Frisão, aliás, essa zaga que já tinha permitido uma chance para o Boa Vista um pouco antes, mas aos 45 minutos saiu o gol da vitória da equipe do Verdão de Saquarema, este marcado pelo Rômulo, o atacante veterano da equipe do Boa Vista, marcou e deu a vitória ao Verdão de Saquarema. Esse resultado assegurou o Boa Vista na primeira colocação do grupo E, 6 pontos à frente do Frisão, segundo colocado também semifinalista. Com esses resultados, a classificação dos dois grupos ao final da segunda fase ficou assim. No grupo E, em primeiro Boa Vista com 15 pontos, em segundo Friburguense com 9, em terceiro Volta Redonda com 7 e em quarto Macaé com apenas 4 pontos ganhos. No grupo F, em primeiro o Resende com 12 pontos, em segundo Madureira com 9, em terceiro América com 8 e em quarto o Bangu com 4 pontos. As semifinais da Copa Rio acontecem neste sábado e os duelos serão os seguintes: Boa Vista e Madureira e Resende e Friburguense. Semifinais essas que começam a ser disputadas no sábado, jogos de ida nesse fim de semana e os jogos de volta na próxima quarta-feira, dia 19. No entanto, ainda não se sabe quais vão ser os mandos de campo.
Isso porque quem define, quem tem a prioridade de escolha é o time que tiver o melhor índice técnico, que é aquela confusa conta que leva em consideração a média dos pontos ganhos por jogo para cada equipe, somada à média do saldo de gols em cada um desses jogos também. Então, dentro desse número, quem tiver os melhores coeficientes dentro de cada confronto é que tem a prioridade para escolher se faz o primeiro jogo em casa ou fora de casa. Então, isso é uma decisão que deve sair até o fim dessa semana, provavelmente ainda hoje, quinta-feira, mas ainda não podemos dizer ao certo onde serão os jogos de ida e de volta dessas semifinais. Mas os confrontos, esses sim, estão definidos. Boa Vista e Madureira e Friburguense e Resende pelas semifinais da Copa Rio. São os últimos 4 times que ainda brigam por vagas nas competições nacionais e, é claro, para colocar um título estadual na sala de troféus ao fim deste ano, Juan. Agora vamos falar de Madureira. Madureira que tem a classificação para a próxima fase confirmada depois de bater o América em uma partida muito movimentada. O técnico Leston Júnior e o meia Rodrigo Lindoso são os convidados da Bradesco Esportes. O Madureira, que está classificado para a semifinal, o único time do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, garantindo vaga para as 4 melhores posições dessa Copa Rio. Os outros 3 times classificados são todos do interior, Resende, Boa Vista e Friburguense. Então o tricolor suburbano vai brigar para representar bem o Rio de Janeiro nessa etapa de mata-mata da Copa Rio. O time que venceu o América ontem por 2-1 teve uma boa atuação, conseguiu realmente fazer uma boa partida e chegou à vitória com gols de Douglas Caé e Rodrigo Lindoso. Um detalhe curioso é que o Douglas Caé jogou apenas a sua segunda partida pelo tricolor suburbano desde que chegou. Ele que defendeu o Barra da Tijuca na Série B do Carioca deste ano durante o primeiro semestre, desembarcou no Madureira para ajudar a equipe ao longo da Copa Rio nessa segunda fase. E já conseguiu demonstrar a que veio com um importante gol hoje, o primeiro do tricolor suburbano em cima do América. O Caé que só entrou em campo porque o Rodrigo Pinho e o Clebson, que são as primeiras opções para o ataque do Madureira, para o comando de ataque, estavam lesionados. E o Caé, terceira opção, acabou sendo promovido alçado ao time titular e conseguindo corresponder de maneira muito positiva. E o Rodrigo Lindoso, por sua vez, também teve um problema com lesão, pelo menos com dores, antes do início do jogo. No bobinho, no aquecimento, 15 minutos antes de começar o jogo, o Rodrigo Lindoso levou uma pancada e ficou sentindo, teve que ser atendido e chegou até a colocar em dúvida sua participação no jogo. No entanto, entrou, não teve nenhum problema, apesar de sentir algumas dores, fazer careta, aguentou boa parte do jogo e fez o segundo gol, por sinal, um lindo gol do Rodrigo Lindoso para a equipe do tricolor suburbano. E é justamente com ele que falamos agora, o meio-campista artilheiro do Madureira, fala com a gente agora na mediacomfuterio.net, destacando essa importante vitória do Madureira e ainda a sua própria atuação neste jogo tão importante contra o América, que deu ao tricolor suburbano a vaga na semifinal da Copa Rio. Agora a gente tava meio de ressaca ainda da Série C, que é complicado do jeito que foi, mas agora acho que a gente já voltou hoje, fez um belo jogo, apesar do sufoco ali, mas é normal. A gente até conversa muito durante os treinamentos de bola parada. O Soleste até brinca com a gente que é raro os gols de fazer gol de pé dentro da área que escanteio. Hoje eu acho que pude comprovar mais uma vez que dá. É raro, mas essa raridade estava comigo hoje. Esse aí, portanto, o Rodrigo Lindoso, meio-campista já experiente no futebol do Rio de Janeiro, embora tenha apenas 25 anos de idade, já teve uma passagem pelo Fluminense no ano de 2011. Madureira que provou, afinal de contas, não estar tão abatido assim com a eliminação recente da Série C do Brasileiro, quando perdeu para o CRB de Alagoas e assim ficou fora de brigar pelo acesso à Série B do ano que vem, como fez o Macaé. O Leston Júnior, técnico do Madureira, também destacou essa garra, essa força de vontade do elenco madureirense e dizendo ainda que a equipe, mesmo tendo sentido ainda aquele baque da derrota para o CRB na Série C do Brasileiro, conseguiu corresponder e conseguiu dar a volta por cima nessa Copa Rio e garante, a briga pelo título está mais viva do que nunca. Primeiro tem que parabenizar os atletas por conseguirem voltar a jogar com sentimento. Como nós perdemos a classificação da Série C, realmente houve um abatimento muito grande por parte de todos, né? E isso trouxe uma dificuldade ainda maior para essa fase da Copa Rio, né?
E nós tínhamos um jogo hoje onde a minha preocupação desde semana passada, quando nós perdemos o jogo por Resende, era fazer esse time ter sentimento de novo pelo jogo, se mobilizar de novo por uma partida de futebol de 90 minutos. E eles fizeram muito bem, então primeiro tem que parabenizar a todos pela classificação. Um jogo difícil, o América valorizou muito a nossa vitória, porque é uma equipe qualificada, uma equipe que vendeu caro, né, a derrota. Mas achei que nós fomos melhor o jogo todo. Essa pressão no final era normal de um time que estava sendo eliminado e começou a jogar bola para dentro da área. Mas, no geral, acho que a nossa equipe teve um padrão maior, teve as melhores oportunidades, bola na trave e foi merecedor da classificação. Beleza, esse, portanto, o técnico Leston Júnior da equipe do Madureira. O tricolor suburbano que volta a campo pela Copa Rio neste sábado, ainda sem local definido, mas pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Rio contra o Boa Vista. Vamos falar de Barra da Tijuca. Barra que tem um novo treinador para a próxima temporada e trata-se de Cleimar Rocha. Cleimar Rocha que disputou a Série B do Campeonato Carioca do ano passado com a camisa do Olaria, treinando a equipe do Olaria. E é ele que vai assumir o Barra da Tijuca. Gabriel Andreso chega com os detalhes. Muito bem, Juan. Na Série B do Campeonato Carioca já tem time pensando na temporada que vem, já pensando em 2015, colocando as manguinhas de fora e definindo reforços. E um deles é o Barra da Tijuca, a equipe que anunciou ontem, quarta-feira, o nome de seu novo técnico para a próxima temporada. Será o experiente Cleimar Rocha, ex-Olaria, ele que comandou a equipe olariense neste ano de 2014, saiu após o final da Série B e agora volta a treinar uma equipe da segunda divisão do Rio de Janeiro. Cleimar Rocha, que é um técnico rodado no Rio de Janeiro, já teve passagem por vários outros clubes, como o Friburguense e Bangu, e agora pinta no Barra da Tijuca, no tricolor da Zona Oeste, para a próxima temporada. Cleimar Rocha, que é um técnico bastante experiente entre os times de menor investimento aqui do Rio de Janeiro, já comandou times de primeira, de segunda divisão. Em 2010, quando o Olaria fez uma boa campanha no campeonato estadual, quem era o técnico era justamente o Cleimar Rocha, também de tantos anos do Friburguense, onde comandou nomes como Cadão, Sérgio Gomes, Ziquinha, que ainda hoje estão no elenco do Tricolor da Serra, e o Cleimar é conhecido e muito querido lá em Nova Friburgo também, um técnico já bastante rodado aqui no Rio de Janeiro. Com o novo desafio agora de comandar o Barra da Tijuca, um time que bateu na trave em relação ao acesso neste ano de 2014, ficou entre os 3 melhores da Série B, mas não subiu. O Cleimar Rocha diz que está bastante animado, exatamente por isso, por esse desafio de comandar uma equipe que briga para chegar pela primeira vez à Série A do estadual, que ele aceitou esse convite e assumiu o compromisso. Ele destacou que o Barra da Tijuca tem a intenção de chegar à primeira divisão, fez uma boa campanha neste ano e ele se diz na posição de poder ajudar o clube um pouquinho mais. É um desafio diferente daqueles aos quais ele está acostumado e foi por causa disso justamente que o Cleimar topou a parada de comandar o Barra da Tijuca. Ele lembra ainda que todos no clube são muito agradáveis, que a estrutura é muito boa e que tudo isso somou para que o compromisso fosse realmente fechado. Lembrando que o técnico do Barra da Tijuca nas últimas 2 temporadas foi o ex-lateral direito Rogério Fidelis, que passou pelo Fluminense, pelo Corinthians, pelo Palmeiras e que comandou o tricolor da Zona Oeste nesse campeonato carioca da Série B no ano que está terminando, 2014, mas a competição foi durante o primeiro semestre. Em princípio, a equipe do Barra deve já montar aí o seu planejamento e trazer os primeiros jogadores logo neste mês de novembro. Ainda não há uma data certa para começar a segunda divisão do Carioca do ano que vem, mas estima-se que deve acontecer entre o final de fevereiro e o mês de março, sempre um pouquinho, algumas semanas depois do início da Série A do Campeonato Carioca, não necessariamente no mesmo mês, só que como nesse ano a Série A começa em fevereiro, então esse início da Série B pode ser um pouco mais atrasado, normalmente começa ali na segunda quinzena de fevereiro, pode ser que isso aconteça mais para depois do Carnaval. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro ainda vai definir uma data. Para que se tenha ideia, nem o arbitral da Série B ainda foi convocado, então realmente ainda é uma incógnita saber quando iniciar-se-á essa Série B do Campeonato Estadual, mas o Barra da Tijuca já vai montando o seu planejamento com Cleimar Rocha, técnico importante no futebol carioca e já se pode dizer um dos mais conceituados para a Série B do estadual,
Começa bem o Barra da Tijuca, a sua preparação para a segundona, Juan. E agora é a vez do Giro de Clubes, onde você fica muito bem informado sobre várias equipes ao mesmo tempo. A receita que deu certo, agora na voz de Gabriel Andreso. Tá ok, Juan? Agora é hora do Giro de Clubes, as rapidinhas, as curtinhas, das equipes de melhor investimento aqui do Rio de Janeiro. Começando pelo América, que teve a sua temporada encerrada ontem, com a derrota para o Madureira e consequente eliminação da Copa Rio 2014. A equipe ainda não tem data para se reapresentar. Com a recente eliminação, os jogadores ganham férias e agora passam a planejar a próxima temporada. Boa parte dos atletas americanos tinham contrato até o fim desse mês de novembro, ou seja, final de Copa Rio, todos passam a ter a sua vida seguindo em frente. E fica em aberto também a participação de vários desses atletas para a próxima temporada. A diretoria de futebol ainda vai estimar uma data para que os jogadores possam se reapresentar, mas o planejamento já está sendo traçado e novidades devem aparecer já na próxima semana em relação aos novos jogadores e, quem sabe, até alguma eventual mudança na comissão técnica. Essa situação também será apurada pela diretoria de futebol, pela diretoria liderada pelo presidente Léo Almada, para que saibamos como virá o América para o ano de 2015, sem competições nacionais, apenas com a Série B do Carioca e a Copa Rio, um torneio em cada semestre, conforme já aconteceu nesse ano de 2014. A Portuguesa, falando em Série B do Carioca, é o assunto de agora aqui no nosso giro. A Lusa, da Ilha do Governador, garantiu nada menos que 5 reforços para o ano que vem. Além do Diego Cocada, meio-campista do Olaria, como já informamos aqui na Média Confute Rio, melhor meia da Série B do Carioca, outros 4 jogadores também desembarcam lá no Luso Brasileiro. O lateral direito Adriano, ex-Audax, o volante Alexandre Carioca, que estava no Bom Sucesso, e os 2 jogadores do Olaria, Lincoln, meio-campista, e Bruno Andrade, atacante, passam a reforçar o elenco da Portuguesa da Ilha do Governador. A equipe que vai ter a sua reapresentação acontecendo na próxima segunda-feira, e esses 5 jogadores já vestem a camisa da Lusa já nesta próxima semana, iniciando os treinamentos e as atividades para a temporada de 2015. A Portuguesa que busca o seu retorno à primeira divisão após um afastamento de uma década. O time que desde os anos 2000 não joga a primeira divisão, a elite do futebol carioca, tenta mais uma vez provar que é a zebra e chegar à Série A do estadual na próxima temporada. Saindo da Série B para falar agora da Série C, a terceirona do estadual, que ainda não tem data para começar, mas ontem aconteceu o arbitral, a reunião dos clubes participantes da terceira divisão do Campeonato Carioca. Essa reunião que aconteceu na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo os clubes participantes ou os clubes aptos a jogar a terceira divisão do ano que vem. Nessa reunião ficou definido que só poderão entrar em campo, só poderão garantir a sua participação as equipes na Série C, todas elas que tiverem as suas dívidas pagas ou pelo menos negociadas até o fim do mês. Então todo mundo que quiser disputar a Série C do Carioca tem que colocar o seu nome em dia com a FERJ até 30 de novembro. Caso contrário, fica afastado, sem possibilidade de jogar a terceirona no ano que vem, terá que pedir licença. E se for o 4º ano de licença, aí o clube acaba sendo desfiliado da federação. Uma nova reunião, já com todos os nomes aptos aí sim em dia com a federação em termos de dívidas equacionadas. No dia 8 de dezembro é que deverão ser tomadas as medidas para definir tabela, regulamento e data do início do campeonato. O que se sabe é que o formato da competição para 2015 deverá ser diferente em relação aos 2 últimos anos, na verdade, aos 3 últimos anos em relação aos 2 últimos anos. Devem ser 3 fases, uma que eles vão chamar de fase preliminar, outra de fase principal e a terceira de fase final. Então podemos ter até, quem sabe, uma seletiva para entrar na Série C do Carioca, o que pode significar uma série de equipes nessa terceirona com aqueles números gigantescos aos quais estamos acostumados nos últimos anos, com 25, 30 equipes. Em 2013 chegamos a ter mais de 30 equipes se inscrevendo no torneio, 36 ao todo, embora 31 só tenham jogado, mas o fato é que com essa possibilidade aberta de uma seletiva para a Série C, o número de participantes, pelo menos em um primeiro momento do campeonato, deve ser muito elevado, e aí à medida em que o campeonato for acontecendo, esse número vai afunilando.
essa definição só sai mesmo no dia 8 de dezembro e no dia 30, ou pelo menos até esse dia, todos os clubes interessados em jogar deverão estar em dia com a federação. E vamos ao torneio OPG que teve rodada, teve jogos, classificação, o panorama geral, agora com Gabriel Andreso do FuteRio.net. Isso aí, Juan Rodrigues, torneio Otávio Pinto Guimarães, o OPG pegando fogo. Rodadas finais em andamento e ontem, quarta-feira, houve 4 partidas. Jogos importantíssimos e que já mostram desde já um equilíbrio muito grande, porque falta apenas uma rodada para o final e nada menos que 5 times estão na disputa pelas 2 vagas. Os resultados de ontem que fizeram todo esse bololô na classificação foram os seguintes. No Cefat em Niterói, Botafogo e Vasco da Gama terminaram empatados em 1-1. No CT Vale das Laranjeiras em Xerém, o Fluminense bateu o Nova Iguaçu por 2-0. No Eustáquio Marques em Curicica, o Bangu bateu o São João da Barra por 2-0 e na Gávea, o Flamengo derrotou o Olaria pelo placar de 1-0. O Flamengo, que estava até ameaçado de eliminação, demitiu o técnico Marcelo Buarque após os últimos resultados ruins e agora vai com um novo comando para essa reta final do torneio Otávio Pinto Guimarães. Conseguiu essa vitória pelo placar de 1-0 e garantiu, pelo menos até a última rodada, a sua sobrevida no campeonato. A classificação até o momento está assim, para que se tenha uma ideia de todo o birimbolo que é a classificação. No grupo E, o Botafogo lidera com 8 pontos, mas Fluminense e Vasco da Gama, que vem logo atrás, também tem 8. Então o desempate é feito pelo saldo de gols. O Botafogo tem um saldo 5, o Fluminense tem saldo 1 e o Vasco também tem saldo 1. Mas como o Fluminense tem mais gols marcados que o Vasco da Gama nessa segunda fase, 7-6, então o Fluminense leva a vantagem. Já eliminado está o Nova Iguaçu em 4º lugar, com 3 pontos ganhos. E no grupo F, quem lidera é o Flamengo, 10 pontos ganhos e 5 de saldo. Em segundo está o Olaria com 10 pontos também, mas 4 gols apenas de saldo. Então realmente muito pequena a diferença entre Flamengo e Olaria, os times, os únicos na verdade, que ainda brigam pela classificação. Já abaixo, eliminados, Bangu em terceiro com 5 e o São João da Barra em 4º com 2 pontos ganhos até aqui nessa segunda fase. O SJB, o único time que ainda não conseguiu nenhuma vitória nessa fase decisiva do OPG. A última rodada dessa fase decisiva acontece no próximo sábado, com 4 partidas que certamente irão definir a classificação no OPG. Em Xerém tem Fluminense e Botafogo. Em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Vasco. Na Gávea, Flamengo e Bangu. E na Bariri, Olaria e São João da Barra. Nesse grupo F, a situação fica um pouco mais em aberto. Por quê? Porque os dois times estão com 10 pontos ganhos. Então o que define é o saldo de gols. Como cada um vai jogar a sua partida de maneira separada, então aquele que conseguir a vitória por maior diferença de gols é que avança para a próxima fase. Por exemplo, se o Flamengo vencer o Bangu por 2-0 e o Olaria também vencer o São João da Barra, mas por 1-0, digamos, a vaga é do Flamengo. Até se o Olaria vencer pela mesma diferença de gols que a equipe do Flamengo, o rubro-negro estará na próxima fase, porque mesmo persistindo o empate no número de pontos, o saldo de gols do Mengão é 1 a mais em relação ao Olaria. Então o que o Olaria tem que fazer? Tem que ganhar o seu jogo pela maior diferença de gols possível e torcer para que o Flamengo, no máximo, vença por 1 gol a menos que a equipe do Olaria vencer o seu jogo. Por exemplo, se o Olaria fizer 4-0 no São João da Barra, o Flamengo só pode ganhar do Bangu por no máximo 3-0. E aí, assim, o Olaria estaria classificado. Então, de certa maneira, ninguém depende de si próprio nessa última rodada, porque por mais que você vença o seu jogo, se o teu rival, se o teu adversário conseguir botar uma diferença de gols maior do que a sua em cima do seu rival, aí ele te passa. E é justamente esse o dilema entre Flamengo e Olaria. Detalhe é que os dois times jogam em casa, diante de equipes já eliminadas, e são favoritos a ganhar. Então não dá para esperar outra coisa a não ser Flamengo e Olaria bastante ofensivos nessa última rodada. E o Olaria que briga para representar os times pequenos, os times de menor investimento na final do OPG, lembrando que apenas o primeiro de cada grupo é que se mantém vivo nesta competição. Já no grupo onde os grandes estão mandando, o grupo E,
Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama ainda brigam pela classificação. A situação lá também é bastante embolada, mas pelo menos teremos um confronto direto. Inicialmente, um time pode matar o outro na gíria do futebol. O empate entre Fluminense e Botafogo não seria bom para o Fluminense, que tem um saldo inferior à equipe alvinegra. Até o Botafogo poderia não se classificar em caso de empate, mas se o Vasco não conseguir derrotar o Nova Iguaçu, aí uma igualdade já é o suficiente para o Fogão se garantir na grande decisão. O Vasco tem que torcer justamente para isso, para que haja um empate entre Botafogo e Fluminense e, obviamente, derrotar o Nova Iguaçu fora de casa para passar os dois adversários e assim conseguir a classificação. Evidentemente, quem vencer de Fluminense e Botafogo vai ter uma vantagem, porque vai pular para 11 pontos, mas o Vasco fica de sobreaviso, porque ganhando também pularia para 11, e aí a diferença no saldo é que poderia ser determinante. Lembrando mais uma vez, o saldo de gols do Botafogo é de 5, o do Fluminense é de 1 e o do Vasco também é de 1. Lembrando que o Fluminense fez um gol a mais, tem um gol pró a mais que o Vasco da Gama, marcou 7 gols nessa segunda fase, enquanto o Vasco marcou meia dúzia. Portanto, qualquer possibilidade entre Flamengo e Olaria em um grupo e Botafogo, Fluminense e Vasco no outro está em aberto. É o torneio Otávio Pinto Guimarães com um final pra lá de emocionante e com as duas vagas na final sendo conhecidas no próximo sábado. E é claro que o FuteRio.net te deixa super informado de tudo que rola no OPG. Valeu, Andreso, muito obrigado pela sua participação e amanhã tem muito mais. Tá beleza, Juan? Da minha parte por hoje é só, mas amanhã tem muito mais aqui na Média com o FuteRio.net. Uma ótima quinta-feira a todos. Gabriel Andreso do FuteRio.net para o Café Esporte Bola. E antes de continuar, vamos mandar uns abraços aqui. Um abraço para o Valmir Ferreira, de São João de Meriti, sempre ouvindo a Bradesco Esportes FM. Ele que é um fã assíduo, porque é meu pai. Meu pai, um fã assíduo da Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. E vamos de novo a Carol Canoa. Carol Canoa que tem um outro convidado especial. Trata-se de Felipe Santos, goleiro do Fluminense Sub-17, que já fez vários treinos com o time profissional. Foi campeão em menos de um mês do torneio da Índia, cujo Fluminense foi o grande campeão do próprio torneio. E no jogo final, agarrou 2 pênaltis e foi considerado o herói do jogo. Vamos ouvir essa história com a Carol Canoa. Bom, Juan, agora eu volto para falar de Fluminense e eu trago o nosso convidado especial de hoje, Felipe Santos, goleiro do Tricolor, que já está há um tempinho no Fluminense, desde novinho, aos 9 anos de idade, quando começou a jogar bola. E olha, Juan, o Felipe, ele foi pra Índia, foi campeão pelo Fluminense no torneio da Índia e agarrou 2 pênaltis. O garoto é promissor e quem sabe aí possa ser um goleiro de seleção brasileira no futuro. Bom, vamos falar com ele então, né, bater um papo com o Felipe. E primeiramente, Felipe, bom dia pra você. E é um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM, no Café Esporte Bola. Bom dia, Carol. O prazer é todo meu. Bom, Felipe, conta pra gente, né? Você que já tem 16 anos de idade, começando uma carreira promissora no Fluminense. Então, você começou a jogar bola com quantos anos de idade? Comecei com 9. Fui pro Fluminense com 9 anos. Eu comecei com 6. Comecei a jogar bola com 6 anos. E aí, no caso, você já iniciou isso aí numa escolinha? Qual foi a escolinha, Felipe? Eu comecei numa escolinha aqui perto de casa, com 6 anos. E aí, no caso, quando você foi pro Fluminense já com 9, você realmente sentiu que estava realizando um sonho? Aham. Acho que toda criança sonha em jogar em um clube grande. E pra mim isso aconteceu muito rápido. É verdade. E no seu caso, você já pensava que fosse realmente iniciar a sua carreira tão novinho num clube como o Fluminense aqui no Rio de Janeiro? Não. Nunca imaginei isso. E a família, sempre apoiando você, seu pai? Quem mais assim te incentivou a jogar bola? Teve meu pai, a minha mãe também, o meu irmão que jogava bola. Eu ficava assistindo ele jogar. E isso dava vontade. Prazer de estar chutando uma bola, de estar segurando uma bola.
E quem sempre te acompanhou nos treinos, os testes também para passar para o Fluminense, foi seu pai ou foi sua mãe? Foi meu pai. Então seu pai foi o grande incentivador, né, da família. Isso, até hoje. Aham. E no caso você hoje já tá, digamos que começando realmente a traçar uma bonita carreira no Fluminense na categoria de base. Você esteve agora viajando para a Índia, né? Fez um torneio internacional. O Fluminense ganhou esse torneio na Índia. Como é que você se sente em ter 16 anos, de estar viajando para outros lugares, para fora do Brasil, né? Quantas crianças hoje queriam estar viajando para fora do Brasil e você hoje, pelo Fluminense, conseguir ir para a Índia, né? Para outro país. Como é que você conseguiu conciliar isso na sua vida tão novo? E como foi a sensação de ir para fora do país? Foi uma coisa muito especial. Quando eu soube que eu ia viajar, eu fiquei muito feliz. E melhor ainda é você ir e voltar com o título. Verdade, com certeza, né? Você voltou com o título e você foi realmente importante também nessa competição, fazendo duas defesas importantes nesse torneio. Como é que você pode também fazer um resumo do que foi para você esse torneio? Você que, por ser goleiro, sofreu uma pressão também diferenciada, né, no seu time e conseguiu aí ser o herói, digamos assim, do título. Como é que você se sente em relação a isso? Foi uma coisa que eu achei que eu precisava ajudar na equipe, ajudar a trazer o título que a gente sonhou tanto, que a gente ficou longe da família, num lugar muito diferente. Acho que eu precisava, acho que eu me senti meio que obrigado a ajudar. E, acho que fui podendo ajudar, acho que você se sente especial, você vê o carinho que as pessoas têm por você. E quando você pega o pênalti, vem todo mundo te abraçar, outros se emocionam. É uma coisa fora do normal. E no seu caso, você falou agora em relação a ficar um pouco distante da sua família. Você já passou por isso alguma vez também ou não? Nunca ficou distante da família? Eu já passei por isso desde os 12 anos, para dar a minha primeira viagem para o Rio Grande do Sul e depois para Portugal. Mas hoje já está acostumando? Como é que tá a sua rotina também em relação a isso? Aos poucos a gente vai ter que se acostumar, né? É verdade. E em relação à rotina também, Felipe, você que tem 16 anos hoje, como é que você consegue conciliar treino, ser um goleiro importante, titular no Sub-17, no juvenil já, né? Daqui a pouco juniores, e também estudar, né? Que você faz hoje ensino médio já, né? Como é que tá a sua situação também na escola? A escola tá dando para conciliar. Eu treino de manhã, às vezes eu treino à tarde e estudo à noite. Dá para dar uma conciliada legal. Então a sua rotina basicamente é treinar à tarde, estudar à noite, como assim? A escola de manhã, o quê? Eu não entendi muito bem. Eu treino de manhã e à noite eu vou pra escola. Então realmente uma rotina difícil, né? Pesada. Mas como é que você faz aí também pra estar com a família, final de semana então, quando não tem jogo, tá com os amigos, como é que você consegue também conciliar a sua vida social? Às vezes tem uma folga ou domingo a maioria das vezes nunca tem nada, aí dá pra estar com a família, com os amigos, aí dá pra dar uma conciliada legal. Muito bacana, Felipe. Agora em relação a você, né, ao seu modo de jogar, na verdade, você que é hoje uma das promessas no gol do Fluminense, como é que é a sua característica, né? Você é aquele goleiro que prefere ficar mais posicionado dentro do gol, você sai mais pro gol quando você vê uma situação de perigo no ataque? Como é que você consegue se postar em campo em determinadas situações? Hoje, já que tem um goleiro, o melhor goleiro do mundo, o Neuer, aí a gente meio que se espelha nele. Ficar mais na frente, ajudando a defesa, fazendo cobertura quando precisa. Aí é assim que a gente trabalha. Existe sempre aquele perigo, né, de sofrer ali, levar um gol por cobertura. Existe esse perigo, mas você também pensa nisso e, tem que, né, ficar ligado para não ser surpreendido, né, Felipe? Isso, verdade. Tem que sempre estar ligado, o goleiro sempre tem que estar ligado, ou para ajudar na cobertura,
ou para fazer a volta para não tomar o gol por cima. É verdade. E como é que você pode avaliar, então, o grupo do Fluminense hoje, Sub-17? Como é que você avalia o grupo que você faz parte hoje, já que a defesa, né, laterais também, zagueiros e volantes, compõem, né, o campo de defesa de vocês, e você faz parte também dessa posição, né, dessa área do Fluminense. Como é que você pode avaliar também esse lado? Se você acha hoje que realmente o Fluminense encontrou, digamos que o seu elenco ideal, em que você como goleiro se sente seguro em trabalhar com esses atletas também do seu lado? Acho que de 8 anos de Fluminense, eu acho que essa é a melhor equipe dos 8 anos. Que eu acho que o 98 encontrou sua equipe, seus 11 jogadores que precisam. É um ajudando o outro, quando precisa, é um apoiando o outro. E é isso. Acho que essa é a melhor equipe que está no 98. E, acho que passa muita segurança de trabalhar com essa equipe. Com certeza, né? Você que é um goleiro que mostrou ser herói também na Índia, mostra que você realmente está seguro em ter à frente, né, a dupla de zaga, ou se for trio de zaga também, dependendo da situação, do esquema tático. Felipe, em relação ao que você falou sobre o Neuer, né, ser hoje um espelho para você, mas não só ele, você também tem alguma inspiração de algum goleiro do Brasil hoje em dia? Do Brasil, eu acho que o Jefferson é um bom goleiro e que um goleiro especial para mim, que sempre me espelhei, sempre, desde criança, que é o Júlio César. Com certeza. O Júlio César que também, né, fez parte da seleção brasileira. O Jefferson também da seleção brasileira. Por falar em seleção brasileira, né, você foi convocado para a seleção brasileira há um pouco mais de um ano, né, faz um tempinho, para disputar um torneio fora do país. E para você, como é que foi isso também, Felipe? Ter essa sensação de estar jogando pela seleção brasileira? Para mim foi muito especial. Ter um trabalho reconhecido, de você estar podendo representar o seu país, que muita criança quer representar, muita criança sonha com isso. E ir para fora disputando, honrando a camisa do seu país é uma coisa fenomenal. Daqui a pouco pode ser que você represente também já, quando você crescer mais, é claro, já no profissional. Imagina você disputar, né, o Mundial pelo profissional, Felipe, vai ser incrível, não é? Acho que seria um carimbo de um sonho realizado, cara. De tudo que eu sonhei, de tudo, jogar um Mundial profissional seria um sonho realizado. Com certeza. Agora, pra gente finalizar então nosso bate-papo aqui, Felipe, qual é hoje o seu maior sonho, assim, né? Seu maior sonho no futebol, Felipe? Chegar ao profissional de um bom time e ir pra fora e jogar no Inter de Milão. Que isso, aí sim, Inter de Milão, uma boa. Você tem também ídolos de lá? Você acompanha o futebol europeu? Bacana, Felipe. Bom, é isso aí, né? Muito obrigada por falar aqui com a Bradesco. Boa sorte aí no Fluminense também, ou você possa se tornar um grande goleiro também no futuro. E parabéns já por ter tão novo conquistado tanta coisa, né? Parabéns mesmo, Felipe. Muito obrigado, cara. Obrigado a vocês, só tenho a agradecer. Tá aí, portanto, Felipe Santos, goleiro do Fluminense, que começou a jogar bola com 6 aninhos de idade. Foi para o Tricolor com 9 anos e hoje está no juvenil do Fluminense. Felipe esteve recentemente na Índia, onde disputou um torneio e o Fluminense acabou o grande campeão, onde na final Felipe agarrou 2 pênaltis. Bom, Juan, agora é com você. E agora vamos de Ranieri Borges, que vai falar com Francisco, que é pai do ex-jogador Cassiano, que era jogador do Flamengo até pouco tempo. Cassiano tem 13 anos e foi dispensado recentemente. O pai não havia sido comunicado e isto gerou polêmica, pois ficou sabendo pela mídia e não teve nenhuma resposta do clube do porquê da dispensa do seu filho. Lembrando que isso é um fato que acontece muitas vezes, inclusive eu já fui vítima, meu irmão já foi vítima, queríamos ser jogadores de futebol. Vamos ouvir agora a matéria do Ranieri Borges. E eu vou conversar agora com o Francisco Jesus, ele que é pai do Cassiano Bolzon, de apenas 13 anos, que apareceu no ano passado fazendo muito sucesso na internet, recebeu ofertas do Barcelona, do Fluminense, inclusive, e acabou optando pelo Flamengo, mas não teve um final feliz no clube. Francisco, explica pra gente como apareceu primeiro. Foi quando ele tinha realmente 11 anos,
foi feito um vídeo, né, para a festa de aniversário dele. Na época ele tinha 11, ia fazer 12 anos. Então a gente estava, como ele jogava já futebol há um tempo, então eu fui somando os catadinhos dos vídeos e formei um vídeo, foi aí que começou tudo. E por minha surpresa, quando um sobrinho meu colocou isso no YouTube, que gerou essa confusão toda aí, que a gente foi parar lá na Espanha, né? Alguns olheiros devem ter visto e fez um convite pra gente, e nós fomos. Mas antes disso, Cassiano já jogava também, né, na divisão de base do Vitória, já tinha passado por algumas avaliações de alguns clubes grandes, como o Grêmio, foi aprovado, e depois surgiu uma oportunidade de vir ao Fluminense, e foi aí que nós vimos também, foi aprovado, mas por questão que não deu certo na época, de situação com minha esposa e tal, nós preferimos ficar em Salvador. Foi aí que surgiu a oportunidade de nós irmos para a Espanha, e aí ele foi aprovado, e o pessoal lá queria que ele ficasse por um período só lá. Então realmente deixaram na época. Cassiano era um garoto que dependia de tudo, de todos, né? Principalmente da família. Então, como a gente era muito família, não tinha condições da gente deixar ele sozinho lá. Então resolvi voltar com ele. Foi aí que surgiu a possibilidade de vir para o Flamengo. Time grande, time do coração. Eu sou flamenguista também, então optei por ficar para o Flamengo. Não me arrependo. Foi uma fase boa para Cassiano, um aprendizado muito bom. Só que realmente foi um tempo muito curto para ele. Não chegou a um ano, né? O Cassianinho chegou, realmente o Cassiano precisa de uma atenção melhor médica, uma atenção física melhor que dê para ele. O Flamengo não atuou desse jeito com o Cassiano. Eu até entendo que são muitos garotos, mas o Cassiano foi bem atendido no Flamengo, foi bem aceito. No início estava muito bem, muito tranquilo, e me deixou muito tranquilo. Eu sempre perguntava a Cassiano como é que estavam os treinos, ele muito bem, os professores achavam eu que estava gostando dele. E por minha surpresa, no final do ano, eu venci um período que não chegou, acho que não chegou um ano, o Cassiano se sentiu mal no treino, e ele levou 15 dias no DM, e quando ele retornou na segunda-feira, o Dr. Bausi liberou ele na terça, e na terça que teve uma reunião com todos os pais, e Cassiano estava junto com a leva que ia ter algumas mudanças na base, por minha surpresa. Realmente a gente pegou a gente de surpresa, mas futebol tem disso. Cassiano ainda é um garoto, tem um futuro imenso, o talento dele que ele tem, realmente isso aí ninguém tira, e a evolução dele é normal, porque ele é um garoto e vai evoluir, isso aí eu não tenho dúvida, né? Não foi no Flamengo, mas pode ser em outros clubes tão bons quanto o Flamengo. Ele hoje tem 13 anos de idade. O senhor, inclusive, veio para o Rio de Janeiro, como você bem falou, são da Bahia, você e a família vieram para o Rio de Janeiro por conta dessa proposta do Flamengo. O que aconteceu para que ele não ficasse? Teve alguma coisa em especial que o senhor acredita que possa ter acontecido para ele não ter ficado e não ter evoluído dentro do Flamengo? Realmente, eu já me fiz essa pergunta até para mim mesmo e não tive a oportunidade de perguntar aos professores, perguntar aos diretores qual foi o motivo mesmo. Quando as pessoas falam para mim, me perguntam, os amigos, principalmente os parentes, né? Me perguntam que o Cassiano estava tão bem no Flamengo, achamos que Cassiano ia se tornar um grande ídolo, um grande jogador do Flamengo. Isso aí, também estava nessa esperança, tanto que eu estou aqui fazendo a minha parte. Mas, sinceramente, meus amigos, eu estou sem entender até agora, porque quem conhece Cassiano, quem viu Cassiano jogar, quem vê Cassiano jogar, realmente a técnica dele é apuradíssima. É um garoto que realmente tem um talento muito grande. Foi em grandes clubes e podem perguntar o pessoal do Fluminense na época, o Kraus, que hoje está no Cruzeiro, o pessoal do Grêmio, que foi o Cristóvão, do Aruê, que fizeram avaliação com o Cassiano. Hoje, Cassiano, para manter a forma dele, ele está na FBC, na escola do Barcelona. Então, as pessoas me perguntam, o que é isso? Eu não entendo. Uma coisa eu vou falar para vocês. Existem situações muito confortáveis hoje para dar continuidade à carreira de Cassiano, que eu ainda não posso falar, porque me pediram isso. Mas existem alguns grandes clubes que já demonstraram interesse em Cassiano. E eu estou estudando. Primeiro que ele está terminando a escola dele, eu tenho que decidir para onde é realmente, se eu vou continuar no Rio, ou se eu vou voltar para Salvador, ou se a gente vai para São Paulo, para Minas. Então existe.
A única coisa que eu peço é as pessoas do futebol que me ajudem, porque eu acho que é um desperdício deixar um grande talento, um garoto que pode ser realmente um grande futuro para o futebol brasileiro. E não é só Cassiano, tem muitos garotos que, se não tiver uma família, não tiver um apoio, deixa para lá, porque do jeito que foi feito com o Cassiano, a gente ficou sabendo praticamente pela imprensa, né? Colocaram na imprensa, o Flamengo dispensa Cassiano. Não, eu acho que não foi uma atitude legal, principalmente se tratando de um garoto. Não que seja Cassiano, mas qualquer garoto. Estão pensando que Cassiano é um jogador profissional, repercutiu mais do que quando o Marcelo Moreno saiu do Flamengo, que hoje está no Cruzeiro lá, artilheiro lá. Eu não estou criticando o Flamengo tem as escolhas dele, de garotos, acho que tem todo o direito disso. Eu só fiquei um pouco assim, meio sem saber como conduzir devido a essa situação. Falta de técnica, é por tamanho, é por quê? Quais meu foram irmão os lá na critérios? Bahia até brincou comigo. Acho que meu sobrinho nasceu na época errada, ele devia ter nascido na época de Zico, de Maradona, desses craques que jogaram por talento, por técnica. Hoje a gente vê que realmente o futebol está mudando um pouco, a força que eles querem. O futebol de base hoje, não são todos, né, porque existem grandes clubes hoje que formam realmente, né, que não se preocupa tanto com a força, mas sim criar e formar um talento para o time de cima. Mas a maioria hoje, acho que 80% dos clubes hoje só pensa em ganhar, principalmente o pessoal de base. Eu dei risada quando eu ouvi, Cassiano não evoluiu tecnicamente. Tudo bem, eu só falo para todos, Cassiano só tem 13 anos. Cassiano não é um menino, né, normal, nem anormal, é um garoto normal, igual a todos os garotos que jogam bola, gostam. Agora, nasceu com talento e com uma estrela muito grande. Isso aí todo mundo lá de crer que estrela é para poucos, né? Deus dá sorte para todos, mas às vezes um brilha mais. Bom, se é com meu filho, não tenho culpa, eu tenho que ter pé no chão, procurar caminhar meu filho em um bom caminho, ser bem conduzir ele realmente. Aí quando eu vejo professores, né, falar assim, Cassiano não evoluiu tecnicamente. Aí eu pergunto a você conhece algum treinador do 2001 que evoluiu e é treinador do profissional hoje? Então quem não evoluiu foram eles. Então tem alguma coisa aí que não tá girando correto a engrenagem. Eu acho que tem que ter calma para esses garotos. São garotos de potenciais assim enormes. Eu peço a qualquer um, vai ver Cassiano treinar, vai ver outros garotos treinar, vai ver todos os garotos treinar. Gosto muito de resultado, não é resultado. Que adianta ser campeão carioca 1, 2, 3, 4 anos e a gente vê hoje o Flamengo nessa situação que não revela, não tem um garoto que você acha que vai brilhar, que vai ser. Então, eu acho que tem que ser consertado isso, não só no Flamengo, mas em quase todos os clubes. Eu não sou homem do futebol, não estou no meio do futebol, mas devido a essa situação do Cassiano, eu estou estudando futebol, estou procurando evoluir também, como eles falam, né? Então, com meu pai, eu tenho que evoluir também. E estou levando meu filho para evoluir. Eu só peço mais uma oportunidade aos clubes grandes que dê para Cassiano, pelo menos para mostrar, e que queiram realmente investir em Cassiano, faça tratamento, faça isso. Vocês têm ideia? O Flamengo não tem tratamento, não tem exame de sangue, exame de fezes para o garoto, não tem nada. Então, como é que vai criar? Como é que a criança tem essa evolução? É complicado, entendeu? Eu acho que tem que ter essa calma, tem que ter tranquilidade. Eu acho que se eu fosse pensar assim, de um jeito mais seguro, para que tanta competição para garoto de 12, 11, 10 anos? Eu sei que o garoto tem que nascer competitivo no futebol, mas com calma, gente, não é assim. Eu também dou razão a eles. Se eu fosse professor da base para não perder meu emprego, eu queria jogador de 1,80m, 1,90m, que eu não posso perder para não ser desempregado. Agora, eu te pergunto, cadê o nosso futebol? Cadê a alegria do nosso futebol? Está acabando. Esse é até meu desabafo, eu te peço até desculpa por isso. Não, sem problemas. Inclusive, como a gente já falou no início dessa conversa, seu Francisco, o seu filho foi convidado a treinar no Barcelona, na La Masia, que é o centro de treinamento da base que formou inclusive o Messi, que chegou ao Barcelona com a mesma idade que o seu filho.
O senhor tem algum arrependimento por conta disso? Ou então ainda tem propostas do exterior para o seu filho? Como é que o senhor se sente diante dessa recusa? Não, deixa eu te falar. Às vezes eu penso, né, o porquê, e tudo tem um porquê na vida, né? Na época, Cassiano tinha 11 anos, ia fazer 12 anos, né? Então, não era um tempo que eu poderia deixar meu filho, e mesmo assim, falando muito realista com vocês, não era a prioridade nossa, Cassiano, ser um jogador de futebol de imediato, né? Eu me cobro, será que eu botei meu filho tão precoce no futebol? Não, não é que eu fiz isso. As coisas foram acontecendo e, sinceramente, eu pensei até que fosse uma paixão de futebol, porque eu joguei futebol, então, por brincadeira, por ter esse prazer de ter um filho jogando futebol, eu falava para minha mulher, para minha esposa, dizia assim, no mínimo eu vou conhecer Barcelona, vou lá curtir, vou lá conhecer. Mas quando o Cassiano realmente for jogar, e ele jogou num clube, no Cornellà, é um clube alimentador do Barcelona, então foram os observadores dele e foi tranquilo, uma noite de muito frio, o Cassiano jogando lá, parecendo que estava jogando babinha, como diz minha terra, com os garotos, brincando de jogar futebol. E aqui realmente eu me derretia. Eu não estava achando que as coisas iam acontecer tão sérias assim. Então, me lembro como se fosse hoje, tinha 1 ou 3 professores olhando, no final do treino tinha uns 15 professores observando o Cassiano e todo mundo elogiando ele. No segundo ou foi terceiro treino eu já estava aprovado e aquela agonia toda, e eu meio aéreo, né, sem saber, meu Deus, o que está acontecendo? E ficava alimentando a minha esposa aqui por telefone, as coisas estão acontecendo assim, e as coisas foram ficando mais sérias, e chegou o fim que eles falaram assim, não, teve uma competição que o Cassiano jogou com vários clubes lá e realmente se destacou bastante, e chegou o fim que as pessoas que levou o Cassiano falou, tem que resolver, o pessoal quer Cassiano vai ter que ficar no Cornellà até junho de 2012, é a idade que ele completa 12 anos, em maio, e ele vai passar pro La Masia lá, pessoal do Barcelona. Mas ele vai ter que fazer, vai ter que ficar aqui primeiro para se adaptar, e você vai ter que assinar uma tutela com aqui, como é que se diz, uma família aqui do clube, e preparando todo um terreno para que eu deixasse Cassiano só. Aquilo me abalou, porque eu disse, peraí, como ele não estava ali, eu não sou bobo também, eu joguei bola, sei como funciona, eu digo, peraí, não, eu tenho que ter calma, porque se ele está me mostrando que Cassiano é isso tudo mesmo, que tem todo esse talento, que pode ser, para que eu tenha essa pressa de deixar meu filho com 11 anos e meio, 12 anos, em um país, em uma cultura diferente, uma língua diferente, sozinho, e eu ter que vir aqui em 3 meses? Não vai dar certo. Eu vou voltar para o meu país, porque lá também existem bons clubes, boas escolas, lá também Cassiano estuda em escola boa, lá em Salvador, tenho minha família, tudo. E se Cassiano realmente foi esse jogador todo, porque a idade da razão do futebol é 14, 16 anos, não é? Mas só, meu amigo, que eu não esperava que fosse repercutir tanto. Eu lembro quando eu desci, né, em Portugal, quando eu estava vindo embora, tinha lá um jornal no Marca, Garoto Assombra no Mundo com futebol, e eu olhei e disse, é Cassiano, meu Deus. E quando eu cheguei no Brasil, cheguei em Salvador, na minha terra, estava um rebuliço, um monte de gente me ligando, aquela confusão toda. Então, parece que explodiu uma bomba na nossa família. Seu Francisco. Mas eu nunca imaginei e nunca pensei, nunca penso que Cassiano já é um astro, que Cassiano já é um jogador de futebol, que Cassiano é um craque. Eu só falo para todos, Cassiano que conhece Cassiano se apaixona. Ele é um garoto talentoso, é um garoto carismático, é um garoto do bem, é um garoto bom. Agora, as oportunidades surgem para ele, aí, meu Deus, é sorte também, não é só o futebol. O garoto tem sorte, ilumina. Né? Tem coisas que vai acontecer daqui a um mês que eu não posso falar, que vai arrebentar tudo aqui, as pessoas não vão entender nada. Então, eu converso com ele, com o Cassiano, converso com minha esposa e digo, vamos ter calma, porque a gente ainda não está no mundo, que esse mundo ainda não é nosso, o mundo do futebol também é cruel, e a gente está lidando com o Cassiano, que é um garoto. Tem que ter paciência, pessoal. As pessoas me perguntam, me cobram, tá todo mundo me cobrando, meu amigo. Cassiano vai jogar onde? Cassiano vai pra onde? Eu não sei, tô esperando, tô aguardando. É isso que eu ia perguntar pro senhor.
tem alguma proposta, alguma coisa encaminhada pro filho do senhor? Não, já existe algumas situações, que não é proposta, mas algumas situações que pro ano que vem, que creio eu que possa dar certo, sim. Existem algumas situações muito boas, que é um projeto que quer fazer com o Cassiano, fazer tratamento com ele. Eu acho que mas infelizmente, eu primeiro eu não posso falar porque ainda não se concretizou, eu não posso alarmar ainda, mas não sei, sinceramente eu não sei se a gente vai voltar para Salvador, se eu vou continuar aqui no Rio, se vai surgir alguns clubes aqui no Rio, um Fluminense de novo, um Botafogo, um Vasco, um Bangu, um São Cristóvão, eu não sei, o São Paulo, o Corinthians, o Santos, Palmeiras, eu não sei, sinceramente. Eu só peço assim, estou pedindo ajuda, agora estou pedindo ajuda porque Cassiano, também não posso ser um cara hipócrita. Cassiano virou uma situação que hoje as pessoas me cobram. Mas Cassiano não vai jogar mais no futebol? Eu disse, não, vai. Agora tem que ver. Eu não posso cometer mais o erro que eu cometi. Eu vim para um sonho para o Flamengo, né? Eu vim para um sonho achando que fosse o clube que realmente ia abrir as portas, e como abriu no início, né? Mas se fecharam muito rapidamente. É muito precoce para a parte do Flamengo, para a coordenação de lá, ter feito o que fez com o Cassiano. É muito garoto Cassiano, e os professores sabem o talento que Cassiano tem. Gente, tenha paciência. Não está se tratando de um profissional. Cassiano não vai dar dinheiro ao clube agora, vai dar daqui a 3, 4, 5 anos, sei lá, 6 anos. Mas é custo, bom, aí já muda de figura. Se mudou a estrutura do Flamengo, de direção, saiu o Valim, saiu o Perato, saiu o Biasotto, saiu da base, foi profissional, teve algumas mudanças internas, bom, aí não é minha culpa. Se isso foi a causa, não sei, entendeu? Mas aí não é nem minha culpa, nem de Cassiano. O que é que vai acontecer? Sem esnobar, sem criar situação nenhuma, mas aonde Cassiano for jogar futebol, ele vai agradar. Isso aí é fato. Aonde ele for fazer teste, ele vai agradar. Eu queria agradecer a participação do senhor aqui na Bradesco Esportes FM, desejar um bom futuro aí pro Cassiano, que ele consiga acertar as coisas logo aí, que é um garoto jovem, sem muita pressão também, jogando o futebol dele, devagar as coisas vão dando certo. Isso, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Qualquer coisa que venha acontecer com o Cassiano, eu mantenho vocês informados. Muito obrigado por tudo mesmo. E é como você falou, tem que manter calma. Às vezes a gente que é pai, né, vai um pouco pela emoção, porque a gente vê nosso filho querendo jogar bola e ele tá mantendo a forma dele, mas realmente fica um pouco assim, um pouco de pressão, não por parte dele jogar futebol, mas os amigos, parentes, as pessoas ficam cobrando, e Cassiano realmente ainda é um garoto, tem um futuro imenso pela frente, e a gente como família, como pai, tem que saber conduzir isso. Tá aí, ouvimos Ranieri Borges com Francisco, realmente uma situação bastante difícil. Você está ouvindo Café Esporte Bola. Você está ouvindo Café Esporte Bola. E chegou a hora de ouvir o noticiário do seu clube de coração. Para começar, vamos de Mauro Santana com todas as notícias do Flamengo. Léo Moura e Gabriel participaram normalmente do treino com bola ontem no Ninho do Urubu e garantiram retorno à equipe na partida deste domingo diante do Coritiba no Maracanã. Nixon e Eduardo da Silva seguem no departamento médico. Nixon, no entanto, já está sendo encaminhado à preparação física. Goleiro Paulo Vitor comemora a declaração de Eduardo Bandeira de Melo, que em entrevista à Bradesco Esportes FM assegurou a permanência de Vanderlei Luxemburgo para o ano que vem. Com o mesmo elenco que vinha perdendo, que as coisas não vinham acontecendo, ele conseguiu mudar isso. Então ele é muito importante, fico muito feliz com essa notícia, porque eu sei da importância dele com o elenco e o quanto ele quer bem o Flamengo. Tá, este foi o Mauro Santana com o Flamengo. E agora é a vez de Vascão, é a vez de Thaleson Martins nos contar o que está acontecendo na Colina.
O técnico João Santana mantém o mistério com relação à equipe que enfrenta o Ceará sábado no Castelão pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Sem contar com o volante Pedro Ken lesionado, o comandante Cruz Maltino tem 3 opções. Ele pode entrar com uma equipe mais ofensiva. Com isso, Daxon seria o titular. Caso opte por uma trinca de volante, brigam pela posição Fabrício e também o jovem John Clay. Na atividade de hoje, provavelmente João Santana deve desfazer o mistério. Lembrando que o Vasco, nesse momento, soma 59 pontos e está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Valeu, Thalisson Martins. E agora é a hora de ouvir o Fluminense, o tricolor com o Marcos Martins. Vamos ouvir o tricolor. Atacante Fred revela ansiedade pela conquista da vaga para a Libertadores ao final deste brasileiro. Na opinião do artilheiro tricolor, resultado no clássico de sábado diante do Botafogo não define a sorte da equipe quanto à presença na competição sul-americana para 2015. Eu acho que nada vai ser definido nessa rodada, né? Nem para o Fluminense, nem para o Botafogo. Mas eu acho que é uma rodada onde as duas equipes vão entrar com a mesma vontade, com a mesma pressão, porque apesar de ser objetivos diferentes, né? São objetivos, são metas e as duas equipes vão estar loucas para atingir, né? O Botafogo conseguiu os 3 pontos para sair e a gente conseguiu para entrar no G4. Tá aí, este foi o noticiário do Fluminense e agora vamos do desesperado Botafogo que vê esse clássico com uma chance de sair do rebaixamento. Marco Sardenberg conta pra gente agora. E a cada dia que passa no Botafogo, o técnico Wagner Mancini recebe uma notícia ruim do departamento médico do clube. Desta vez, um exame apontou uma lesão na coxa esquerda do atacante Jobson, que dificilmente terá condições de atuar no clássico contra o Fluminense sábado no Maracanã. Outro jogador que ainda preocupa é o volante Gabriel, que sofreu uma torção no tornozelo antes da partida contra o Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador fala que passa por uma verdadeira maratona diária para estar em campo no sábado contra o Fluminense. Chego 10h30 da manhã, saio 8 horas da noite aqui do Engenhão, tratando, para estar no sábado totalmente zerado para ajudar o Botafogo. Daí, esta foi a participação do Marco Sardenberg. E agora vamos a São Paulo, vamos ao Coringão, vamos à equipe do Corinthians com Felipe Facincani. Foram 11 jogos afastados da equipe, algo inédito desde que chegou ao Corinthians, e o que parecia ser apenas um incômodo pelo excesso de jogos se tornou uma lesão preocupante. Mas felizmente, como explica o capitão e volante Ralf, foi superado em grande estilo, com um retorno triunfal na vitória sobre o Santos no último domingo. Me pegou de surpresa porque eu não esperava que ia aguentar o jogo todo, mas você voltar depois de 10, 11 partidas fora não é fácil. Imaginava que fosse mais tranquilo, que fosse uma lesão não tão grave, e acabou sendo uma lesão grave. Foi problema de cartilagem, deu um edema ósseo e então acabou me dificultando, mas agora já o importante é que eu tô voltando bem para a equipe, retornando numa reta decisiva importante. Muita gente acredita a estabilidade do Corinthians em campo nos últimos anos ao posicionamento de Ralf, um volante mais centrado, marcador, e que um dia, quando foi cotado para a seleção, chegou a ser preterido justamente por quem hoje o tem como grande referência na equipe, o técnico Mano Menezes, que preferia na época volantes mais modernos para o elenco brasileiro. Não, sempre existiu isso aí, acho que desde uma época da seleção, a declaração que ele deu, mas nada contra o meu trabalho, pelo contrário, o Mano é um cara que sempre me respeitou, eu respeito ele também, como todos da comissão, por isso que ele até me deu a faixa de capitão. Agora é difícil se agradar muitos torcedores, é a mesma coisa se eu fosse cada um montar uma seleção, cada um ia ter um jogador de preferência, se nem Deus agradou todo mundo, não vai ser eu que vou agradar, mas eu não acredito em injustiça não, eu procuro em trabalhar e fazer bem meu papel e focar nos meus objetivos. Pelo menos para a diretoria corintiana, Ralf ainda é peça fundamental no time, tanto que o próprio já fala em negociar a renovação de contrato que vence em dezembro de 2015 por mais 2 anos, nem que isso implique em abdicar do sonho de atuar na Europa, ou também renegociar uma dívida que o clube tem com o atleta devido a luvas da última renovação e premiações atrasadas. O próprio Edu vem conversando diariamente com meus representantes também, sempre deixei bem claro, dívida, todos os clubes brasileiros estão passando por um momento difícil, aqui não é diferente, tem uma dívida a ser recebida,
envolvido, mas eu tô focado aqui no meu trabalho, não é a dívida extra-campo que vai deixar eu influenciar, levar para dentro de campo. Mas claro que é o sonho de qualquer jogador chegar à sua seleção do seu país e ir para a Europa. Claro que eu sempre deixei bem claro que eu tenho o desejo, a vontade de permanecer, de renovar cada vez mais de contrato, de, se for possível, aposentar aqui. Para ele mesmo, o mais importante é voltar a disputar uma Libertadores com o clube, algo que o incomodou bastante em 2014. O clube da tradição, da grandeza do Corinthians, não tem como a gente admitir que tem que ficar fora da Libertadores. Claro que a gente ficou um pouco frustrado de não estar participando da Libertadores esse ano, mas a gente sabe que a gente tem 5 decisões aí que a gente vai ser de suma importância para a gente chegar ao G4. A primeira delas já é domingo, diante do Bahia em crise lá na Fonte Nova, algo que também não facilita em nada a vida do Corinthians, que vai a campo sem o volante Elias suspenso e o artilheiro do clube na competição, Paulo Guerreiro, que serve a seleção peruana, assim como o Romero, que está com o Paraguai, e Lodeiro com o Uruguai. De São Paulo, Felipe Facincani para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, Felipe Facincani, e para fechar vamos falar de seleção brasileira que bateu a Turquia por 4-0. O Wellington Campos conta pra gente. A seleção brasileira conquistou mais uma vitória sob o comando do técnico Dunga, 4-0 em cima da Turquia, em Istambul, nesta quarta-feira. O time chegou a 12 gols marcados, nenhum gol sofrido, e Neymar, com 7 gols, é o artilheiro. Ele dá a missão como cumprida, pelo menos por enquanto. É uma sensação, acho que de dever cumprido, né? A gente agradece o carinho do torcedor por ter nos apoiado, né? Mas a gente também pensa pelo outro lado, a gente se coloca no lugar dos outros jogadores, porque é difícil você ser vaiado em casa, é difícil você passar por essa situação, por isso que a gente tentou respeitar o máximo possível. Daí, esta foi a participação de Wellington Campos com o Neymar. A você que me ouviu, que ouviu a Bradesco Esportes FM, o Café Esporte Bola, aquele abraço e continue com a gente. Fique agora com o mundo dos esportes. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.